Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o nosso replay nessa nova versão. Deixa eu ajeitar aqui, botar o negócio aqui. Pronto. Se quiser botar o fone aí, fica à vontade, viu, Angelim? Então pronto. Não. Gente, boa noite, viu? Estamos começando aqui o nosso replay nesta segunda-feira. A gente vai trazer informações sobre o Mengão que vai estar aqui, os ídolos do Mengão que vai estar aqui estarão aqui no dia 4 de outubro. Tá certo? O Ronaldo Angelim, inclusive, está aqui conosco. Ele já tinha prometido para vir aqui. Muitos compromissos e acabou que apenas hoje o Angelim deu certo vir aqui para os estúdios do Replay. Então a gente vai falar sobre esse jogo, expectativa grande para o dia 4 de outubro. E também vamos ter aqui a Bebel do Joaçal, pediu espaço aqui dentro do Replay para falar também sobre uma situação desconfortável que aconteceu ontem na Arena Romeirão, por conta da segunda rodada do Campeonato Cearense Feminino Sub-17. Portões fechados, torcedores não puderam entrar, familiares de jogadoras também não conseguiram entrar e a gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Replay, também contando com a participação do Washington Luiz, técnico campeão da Taça Fares Lopes, tá bom? Com a equipe do Iguatu. A galera que está aqui acompanhando a gente através do Instagram, tô com essa live aqui, pessoal, só para alertar a galera para ir pro YouTube, tá bom? O pessoal que está acompanhando a gente através do Instagram, vai lá pro YouTube que a gente vai bater esse papo bacana aqui com o Ronaldo Angelim, com a Janaína. Vamos ter também essa conversa com o nosso querido Washington Luiz, tá bom? Começando aqui o programa, deixa eu só falar rapidinho aqui da Mari Suplementos. Mari Suplementos que tem suplementos variados para você, tá bom? E aí você escolhe creatina, whey, enfim, ômega 3 e ainda roupas para atividade física, masculino e feminino. Então dá um pulinho lá na Mari Suplementos, que fica ali na rua Senador Alencar, no centro de Barbalha. Quer dar uma olhadinha no que tem por lá? Várias dicas que tem para você. Então você pode entrar lá no Instagram, MA_RI, Mari.suplementos. Entra lá no Instagram e você vai poder ver a variedade de suplementos que tem lá em Mari Suplementos para você e com muitas dicas também interessantes do que serve, para que serve, né? Um suplemento ou outro. Então aproveita, tá ok? Deixa eu falar também aqui da Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil. Essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Fica no Engenho Luanda, lá no sítio Luanda, em Barbalha, na Chapada do Araripe. Tem o Instagram, @Engenho Luanda. É uma delícia de cachaça, tá ok? Então aproveita, segue lá no Instagram também, @Engenho Luanda. É o Instagram da Cachaça Luanda, repito, entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri, uma delícia de cachaça, Cachaça Luanda, uma ótima pedida para você. Um abraço, doutor Francisco Carlos, todo mundo lá da Cachaça Luanda. E também começar falando aqui da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet, a internet do Replay no Romeirão é Icanet, internet do Replay lá no Inaldão também é Icanet. Seja também você cliente Icanet, aproveite os benefícios que a Icanet tem para você. Segue lá no Instagram, @Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Hiperbone Brasil, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Um abraço meu amigo Val, lá da Perbone, que em breve estará aqui junto com o Luiz para falar sobre a festa Farroupilha e o Grenal, que deve acontecer dia 23 de setembro, tá bom? Então aguarde aí. Um abraço a galera da Perbone. Vai lá, Perbone tem muitas dicas bacanas. Agora estava colocando uma dica sobre tomates. É muito legal você acompanhar a Perbone Brasil lá no Instagram, tá ok? @Perbone_Brasil_Cariri. Tem várias Perbones no Instagram, mas vai no Perbone Brasil Cariri. Perbone_Brasil_Cariri. E aí você vai ter a nossa Perbone, que fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá ok? Dado a dica, daqui a pouco a gente fala sobre outros parceiros nossos. Galera, vai compartilhando aí, avisa o pessoal, o Replay tá no ar. Pessoal que tá acompanhando aqui no Instagram, tá ok? A gente já tá por aqui. Olha aqui quem tá com a gente, ó. Nosso querido Ronaldo Angelim no Instagram. Então vai pro YouTube, galera, vai pro YouTube daqui a pouquinho. A gente vai começar o papo agora com a Angelim, daqui a pouquinho a gente vai estar com a Janaína, daqui a pouquinho também a Janaína do Joaçal, a nossa querida Jana, e também estaremos com o Washington Luiz
falando aqui sobre várias situações, o título da Fares Lopes, a temporada 2023 no Iguatu e o Zé Love. Ajudou, mas atrapalhou o Iguatu este ano na Série D do Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente, né, com esse papo bacana que a gente teve com o Washington Luiz. Tá certo, galera? Pessoal do Instagram, a gente vai encerrar aqui a live. Vai lá pro YouTube, que a gente vai ter muita coisa bacana aqui, tá bom? Samuel Caldas, galera toda aqui mandando abraço. Bárbara, Renê, Bruno, Aerlon, Robson, Valdemir, enfim, essa turma toda, Newton, Cícero Ricardo, um abraço pra galera que tá acompanhando aqui através do Instagram. Bom, vamos aqui começar o nosso bate-papo com o nosso querido Ronaldo Angelim. Ronaldo, boa noite, obrigado por estar vindo aqui conosco, batendo esse papo legal aqui no Replay. A água aqui tá de boa, viu? Se quiser beber água aí, fica à vontade aí, meu querido Ronaldo. Canequinha aí do Replay, para vocês se enturmar legal. Meu querido, como é que estão aí os trabalhos? Porque a gente está exatamente há um mês desse jogo histórico que o torcedor rubro-negro, eu acho que nem só o torcedor do Flamengo, né? Quem gosta de futebol, tá ansioso para ver aí os ídolos do Flamengo jogando aqui. E vai ser contra um combinado de Casa Guarani, é isso, Ronaldo? Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite, Janaína. Prazer enorme. O atleta sabe que foi do meu time, né? Começou lá no R4? Junto com Hortência no meu time, no R4. Aí hoje está no Joaçal. Poucas pessoas sabem. Hoje está na Joaçal. Está muito bem representada lá, né? É pessoa verdade. que ajuda muito lá. E jogadores, já está na comissão técnica do Joaçal. Tudo, faz tudo, né? Já convidei para ser comentarista aqui no Replay. Quer vir mais pro R4 não, né? Agora, né, Jana? Muita solicitação, né, Jana? Jana tá fogo. Mas isso aí é muito concorrida. Verdade. E é muito boa jogadora, muito boa por sinal. Não, quer que fale do jogo, né, Tony? Não, eu só acertei até agora com 8 atletas só, né? Mas a tendência é eu acertar aí com uns 10 a 12, né? Pra me trazer de fora. E o resto a gente completa daqui. Tem eu, Jonathan, Igor lá de Fortaleza, que também jogaram Flamengo, né? Uhum. Mas os que estão acertados são Zico, né? Que eu já comprei passagem, Pet, Zé Roberto, Obina, Léo Moura, Juan, né? Andrade. Thiago, filho do Zico. Andrade que foi treinador também, né? Meu treinador, tem que arrumar alguém para arrumar o time, que é só jogador bom, né? Se não tiver uma pessoa ali que tenha moral para colocar o time, então eu vou tirar essa responsabilidade de cima de mim de alguns. Vai deixar Andrade como técnico. Não, ele vai jogar vai bater a bolinha. mas ele vai ser o treinador para colocar. Vai ficar na dupla função. Dupla função. Aí Maldonado tá para mim dar a resposta agora também, Maldonado, né? Que é nosso volante, né? E Fábio Luciano. Então tem a Luísa, Edilson também, que são outros atletas também que vem, né, de série que vinha, né? Esses aí vêm de carro. Obina aqui perto. O Chulapa que mora em Lagoas, né? Pertinho. E Obina na Bahia, né? Vou estar com ele agora, né? Quarta-feira, aqui em Fortaleza, fazendo uma loja da Adidas. Então, assim, tem uma galera boa, massa do Flamengo. A galera de 2009 jogou comigo, mais Zico, né? Então, assim, vai ser uma festa maravilhosa, né? O ingresso super acessível para todo mundo ver, apenas R$20. Então, assim, eu acho que aquelas pessoas que querem ajudar, né? É lógico, o dinheiro não é para mim, é para o projeto. Isso aí vai ser bem claro, vai ser tudo explicado. Né? A gente sabe que o futebol feminino, então, é muito dificultoso. Enfim, tá a Janaína aqui que sabe como é lá, as dificuldades que elas passam também. Não é porque eu joguei Flamengo que também não passe, né, cara? Então, assim, né, a gente tá fazendo esse jogo, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer alguns amigos aí no futebol. E eles, né, se disponibilizaram para vir fazer esse jogo aqui em Juazeiro, né, para ajudar aí meu projeto. A ideia, na verdade, é tudo dinheiro que for arrecadado ser colocado realmente para a construção do teu CT, é isso, Angelim? Cara, não é nem para a construção do CT, né, porque o dinheiro que for arrecadado vai ser muito pouco, né, porque você gasta muito com passagem, com hotel, com carro, enfim, muitas coisas, né, mas para trazer o pessoal aqui, aquilo que sobrar, investir mais no futebol feminino. No futebol feminino. Não no lá no meu projeto ele tá andando independente desse jogo, entendeu? Eu tô construindo lá, tá em construção. Mas é ajudar as meninas de alguma forma, né? Que eu acho que tem pouco apoio. A gente jogou uma terceira divisão, jogou um campeonato cearense e a ajuda para as meninas foram muito pouca. Eu que tirei alguma coisa do meu bolso para dar a um atleta ou outra, mas enfim, ajuda financeira para as meninas não tem. Então, assim, para acontecer tudo isso, ter jogos, abrir rumeirão, fazer essas coisas, tem que ter os atletas. Se não tiver os atletas, como é que funciona? E essas atletas não recebem por isso. Eu acho que teria que ter uma ajuda de custo de qualquer competição que você for jogar para ajudar essas atletas. Mas, enfim, não sou eu, né? Vem dinheiro para outras coisas, mas não vem para ajudar essas atletas. Então, assim, eu, da minha parte, tinha que ser direcionado um pouco
né, desse dinheiro que vem de algum canto, de alguma forma, para ajudar as meninas, não só as pessoas que trabalham ou em estrutura, e as atletas que jogam, fica onde? Né, que eu acho que quem faz o espetáculo são os atletas, né? Imagina aí os jogadores do Flamengo não recebessem, todo mundo receber. Então quem faz o espetáculo são eles. E eu vejo muito pouca ajuda nesse sentido, principalmente para quem joga. Ou seja, então você acaba trazendo ídolos do Flamengo para esse jogo, é importante, mas a bandeira realmente é defender esse investimento no futebol feminino. Principalmente nas atletas, né, cara? Beleza, minha estrutura lá, beleza, eu vou tentar fazer da forma, eu vou trabalhando e vou fazendo. Mas eu acho que isso aí tem que ter uma ajuda de custo para essas meninas. Elas jogam para nada, só para ver se consegue chegar lá. Nem todas vão chegar, e aí? Se você não ajudar de alguma forma, tem pais que precisam, tem delas que passam necessidade, e aí? Eu tenho uma lá no sítio que mora lá onde enfrenta meu sítio, que ela tem 17 irmãos. Ninguém trabalha, velho, e aí? Como é que alimenta? Você é uma dificuldade grande. Dificuldade, não é só ela, tem várias e várias e várias. A gente tá citando uma. Não é todo mundo que nasceu em berço de ouro, entendeu? Então, poucas têm condição. Ainda mais que joga futebol, né? Até porque tem... No futebol feminino ainda tem um preconceito. Hoje em dia os pais estão abrindo mais a mente, estão indo acompanhar jogos, estão indo acompanhar treino. Né? Até porque a gente deixa isso bem claro, que o modo deles acompanhar, que o modo deles ver que é uma coisa séria. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, cobrar mais também das pessoas que organizam essas competições, que haja alguma verba para os times femininos ajudar essas meninas. Ô, Ronaldo, você fala aí, nem todo mundo nasceu em berço de ouro. E você é um exemplo disso, né? Você era um cara que lá no início da carreira chegou a cavar poço, né? Cavar fossa, enfim, chegou a trabalhar dessa forma. Começou a jogar futebol. Eu até conversei com o Fonseca um dia desse aqui, Felisberto Fonseca esteve aqui, em off a gente batia um papo. Ele falando, lembrando você, acho que no time do RSA, jogaram Copa Cariri, lá em Barbalha, enfim, e dizendo que você chegou a pensar em desistir de jogar futebol, até que depois, acho que se não me engano foi até o Kleber, né, que chamou para você retornar aí para o Icasa, e você não queria muito. Ou seja, você também não nasceu em berço de ouro, não. Você foi uma coisa assim que você praticamente até abdicou do futebol para poder ir para o ganha-pão, trabalhar para ganhar seu sustento, hein, Ronaldo? É verdade, eu morei na roça praticamente até 20 anos, né, Tony? Até 19 anos. Eu morava em Porteira, tomando conta de minha avó, casa de taipo, piso de barro. Então eu passei muita dificuldade. E é por isso que eu sei. E sei que tem muitos atletas e atletas que passam por essa dificuldade, né? Então, tudo que você puder ajudar eles financeiramente em alguma coisa, é bem-vindo. Eu posso ajudar com alimentação, é o que eu posso dar no momento. Infelizmente eu ainda não posso dar ajuda de custo a essas atletas. Então o que eu dou é alimentação, né? A maioria não pode treinar de manhã e de tarde por conta que estuda de manhã e de tarde. Então a gente está fazendo algumas solicitações para que elas treinem pelo menos um período, porque sem treinar é impossível você praticar esporte, ainda mais em alto nível. Então assim, tudo é muito difícil, né, cara, para o futebol feminino, né? E eu sei a dificuldade que eu passei, sei que tanto os atletas passam como o feminino passa. Então, assim, a gente procura ajudar da melhor maneira possível, mas não é o suficiente não, Tony. É longe do ideal, né? Principalmente das estruturas que eu passei, que eu tive. E a gente sabe que é complicado, mas a gente vai fazendo o que pode, vai tentando ajudar elas aí da melhor maneira possível. Eu estava olhando aqui, se eu não me engano, hoje eu vi anunciando que vai ter o Conselho Arbitral para o Campeonato Cearense agora, acho que essa semana, não lembro agora a data especificamente. Me chamou a atenção porque estava lá, por exemplo, Joaçal e R4. E o ano passado, a informação que houve é que o Campeonato Cearense só podia acontecer com times que eram filiados à Federação Cearense de Futebol, times profissionais, que para profissionalizar era uma coisa muito difícil, e tudo, tanto é que ficou o Guarani, que a gente fazia questão de chamar Guarani R4, porque eu sabia que esse feminino do Guarani só existia por causa do R4, e Casa Joaçal, por conta também dessa parceria. E este ano não está lá Guarani, não está lá Icasa. Como foi que aconteceu para poder realmente aceitarem? Mudou alguma coisa do ano passado para cá, que vocês realmente vão jogar como R4, o Joaçal também vai estar colocando o nome do Joaçal? Houve alguma mudança? Foi passada alguma coisa para vocês quanto a isso? Não, eu acho que é porque é projeto, tanto Joaçal como R4 agora, não é isso? Formalizou. Uhum. Tem CNPJ, é projeto, aí pode. Então, no caso da Joaçal e R4, a gente vai participar legalmente, né? A CBF liberou, né?
quantia simbólica, lá a gente pagou. E como tem CNPJ, agora as duas equipes estão legalizadas para jogar. Só, vamos deixar bem claro, é só o feminino. O masculino, se for profissionalizar, aí tem que pagar a quantia lá, que tem que ser paga. Rapaz, você vê quando você chega aqui, Ronaldo, como a coisa anda. Tem aqui várias pessoas mandando aqui mensagens, inclusive. João Varela, Joãozinho Barés, você conhece demais. Meu parceiro de Zap. Pois é, deixando aqui um abraço, meu amigo Ronaldo, ex-companheiro de RSA do Barbalho em Casa, aqui dizendo Joãozinho Baresi. Né, o Plácido, nosso querido Plácido também mandando abraço. Plácido, gente boa demais. Acho que tá no Altos do Piauí ainda, né? Passou muito tempo trabalhando no Guarani. Baresi, você vai estar no jogo também, viu, Baresi? Aí, Baresi, já tá convocado. Carlos você, Eduardo. Alain Brito. Tem que estar, né? Tem que estar. Cadê aqui? Carlos Eduardo aqui, perguntando: Ronaldo, quando é que você vai assumir o Guarani? Rapaz, que negócio difícil e complicado. Tem que se organizar mais, cara. Tem que se organizar bem mais. Mas a gente tem que ver aí essa situação do Guarani pra gente poder dar uma organizada nessa casa aí. Você tá no grupo que tá tentando dar uma organizada, o time masculino do Guarani? Tô, mas a gente precisa rever algumas coisas. Eu ainda preciso conversar com algumas pessoas pra gente poder definir algumas situações. Já tem algum nome aí para a presidência? Que a gente ouviu falar que estava muito em definição ainda, de quem ia ser. Não, tem muita indefinição ainda, muita indefinição. Né? Mas eu vou conversar ainda com o Juraci, né, pra gente ver aí essas situações, conversar com o resto do pessoal pra gente definir isso aí. Futuramente pode ser um presidente? Eu acho que a gente tem que iniciar primeiro com a base do Guarani, cara. Com a base. A base do Guarani tem que voltar forte como era. Eu acho que a base, em qualquer time, ela é fundamental. Aí você inicia com a base e depois você volta a reestruturar o clube, senão não tem como andar. Angelim hoje seria em que função hoje nessa diretoria do Guarani? Cara, a função, pronto, em vários clubes que eu joguei futebol, eu nunca fui o capitão, mas eu tinha a mesma liderança que um capitão tinha. Independente da função que você tenha dentro de um clube, o importante é você dar as suas opiniões e ser correta. Não adianta você ser o presidente e a atitude não ser a correta. Então, independente da função que você venha ter dentro de um clube, o importante é você saber o que tem que fazer ali. Hoje você está disponível para fazer parte da diretoria do Guarani? Para ajudar o Guarani de alguma forma. Tem que ajudar. O Guarani na situação que está, não tem como ficar. O Eduardo está dizendo aqui que está em Santa Catarina, aqui acompanhando a gente através do replay aqui no YouTube. O Afonso, Antônio Afonso, você conhece também demais, deixando aqui o boa noite. Maria Afonso gente boa, e bateu uma bolinha boa danada, viu? Grande aqui. A primeira vez que eu fui jogar o jogo solteiro e casado, Afonso foi. Aí eu olhei para meus dois laterais, o outro era Júnior, irmão dele, que tá lá em Manaus. Em Manaus. Quando eu olhei os dois bem gordão, eu digo, pra onde é que nós vamos com esses dois laterais? Você acredita que nós ganhamos o jogo e os dois jogavam só? Primeira vez que eu conheci Afonso. Não, fizeram a inauguração de uma quadra nas Populares, que é o nome do Gevaldo, pai do Netinho, do Arthur. E aí mandaram a bola pra ele, não lembro quem foi o magrinho que veio, ele deu um banho no cara assim, e salão, viu? Deu um banho no cara e saiu jogando. Cadê aquele gordinho ali? Era o Antônio Afonso, habilidoso demais. Habilidoso. Gente boa. Cícero lá também deixando aqui o boa noite. Cadê aqui, rapaz? Ele diz aqui, vê se Deus quiser, tô me organizando para passar 3 semanas aqui, tá dizendo Plácido. Edilson Leandro, a expectativa... Bora Plácido. Diz que o Edilson tá dizendo que tá na expectativa por esse jogo. Parabéns, Angelim, pela idealização. O Aerlon aqui também falando aqui. Tá pedindo para melhorar o som aqui do nosso querido Angelim. O Aerlon Avelino tá na audiência, tá dizendo aqui. O Angelim, falando ainda sobre o jogo, então. Então o jogo vai ser realmente dia 4, 8 da noite, é isso, no Romeirão? Isso, dia 4 de outubro, 8 da noite, né? Esses jogadores que eu falei já estão confirmados, eu ainda devo confirmar mais alguns atletas, né? Mas esses aí já estão com passagem comprada, né, e vai ter esse jogo. Então, são pessoas, né, que têm um carinho enorme por mim. Esse dia eu estive fazendo evento com o Pet, né, inclusive ele vai chegar 2 dias antes aqui. Só ele e Zé Roberto, os outros chegam em cima no dia do jogo, né? Até por conta da logística, os jogadores têm muito compromisso. Mas vão vir aí para me ajudar. Então, mais perto, faltando uns 15 dias, a gente já vai ter a lista completa dos atletas, né? E vai soltar aí pra vocês. Então, a gente vai passar tudo pra você também, pra você divulgar, pra ajudar a gente aí, que você sempre faz isso, né? Nem precisa. Pra gente fazer esse grande espetáculo aí e ajudar o projeto, né? O time que vai jogar contra vocês, o combinado de Casa e Guarani, quem é que tá na organização hoje? Vai ser Zacarias que vai chamar alguns jogadores, mas em contato comigo. Eu e Zacarias vamos definir aqueles atletas que tiveram uma história mais bonita, né?
com a camisa do Icasa e Guarani, e a gente vai fazer o convite a esses jogadores para eles participarem da festa. A partir de 40 anos vai ter A essa... partir de 40, né, que tem Zico, eu acho que o Icasa deve jogar também ali para dar por dois times ficar equilibrado. Eu acho que até que Icasa e Guarani tá um pouco até mais, teoricamente, assim, mais jovem do que o que vem da gente, né? É lógico que o que eu vou jogar também tem... O pessoal tem muita qualidade, mas já é um time mais coroa e atletas que vem jogando pouco, né? O foco principal vai ser o jogo, lógico, dia 4. Mas você pensa em fazer algum evento antes, alguma situação? Naquela época que houve até o seu jogo de despedida, né, marcando despedida, que veio o Zico também, veio vários atletas. Chegaram até alguma situação em um evento, em um local ou outro? Isso está na programação ou não? O foco realmente vai ser o jogo no Romeirão? Não, Antônio, o foco para mim é o jogo, né? Até porque naquela situação não foi eu que fiz o jogo, o Zico veio só para minha despedida do futebol. Quem estava fazendo era um empresário aí, Granada, né? E ele fez da forma que ele quis. Não sei como foi que ele fez, também não me interessa. Eu quero os atletas aqui, que são meus amigos, vêm para fazer o jogo. E só se eles quiserem fazer alguma coisa por conta deles. Da nossa parte, da convidada só para vir para o jogo, eles estão convidados só para vir para o jogo e não participar de outros tipos de evento. Inclusive, só dar o toque aqui, pessoal, o Neumayer Filho, que inclusive faz parte da diretoria, né, do R4, Isso. várias funções, é polivalente lá. Ele está me dizendo aqui que os ingressos serão vendidos lá na Rádio Vale, na Ótica São Valentim, Farmácias Fernandes e Farmácia Santa Cecília no Crato. Então tem 3 pontos de venda aqui em Juazeiro do Norte, Rádio Vale FM, Ótica São Valentim, Farmácias Fernandes e a Farmácia Santa Cecília no Crato. Neumayer, quando tiver a data definida aqui do início das vendas, pode mandar para a gente também, que a gente faz questão de divulgar aqui o nosso querido Neumayer Filho. O meu querido Ronaldo Angelim, e o Alcimar está acompanhando a gente, Domador de Leões. Um abraço aqui para o nosso querido o Alcimar, também sempre acompanhando aqui a gente. Ronaldo, o jogo dia 4, você falou aí, repete pra gente, por favor, os nomes que você já disse certo. Petkovic, tá até agora, confirmados. Pet, Zé Roberto, Zico, né, Léo Moura, Juan, já uma galera boa de 2009 aí, né? Aí vem Obina, Thiago, filho do Zico, que jogou também na minha época lá, né? Sabe quem é Thiago? Sei demais, Thiago. Aí Andrade, né? E tem a Luiz Chulapa e o Edilson. E Edilson. Aí falta confirmar Maldonado e eu devo trazer mais um zagueiro, porque eu tô caçando meu companheiro ali de zaga, né? Tá. E vem Jonathan e Igor, né? E você falou Fábio Luciano e o Fábio Luciano? Fábio Luciano, eu tô aguardando a resposta dele. Não tá confirmado ainda, não. Não tô conseguindo entrar em contato. No início ele disse que vinha, agora eu tô tentando ver se ele vai conseguir vir, porque ele faz programa de TV, né? E o goleiro? É verdade. E o goleiro? Boa pergunta, porque 2009, Bruno, aí Lomba tá jogando, o Paulo Vitor tá jogando. O Klemer não rolava, não? Klemer. Tem o Getúlio Vargas, né? Que Getúlio Vargas também faz programa de TV, é verdade. Então, minha dificuldade é mais por conta disso, entendeu? Mas eu vou ver se o Thiago consegue esse goleiro pra mim, Thiago. Porque o Getúlio tá em forma ainda, dá pra jogar. Getúlio é fininho, né? Mas tem Adriano também, tem alguns goleiros. Adriano, verdade. Tem alguns goleiros aí, dá pra gente, eu vou analisar um goleiro aí pra gente trazer, porque eles têm tudo, já o outro time, agora a gente ainda tá em formação. Né? Inclusive, rapaz, uma pergunta que todo flamenguista quando me encontra na rua, ele diz, rapaz, quando é que o Ronaldo vai no programa? Ele diz, estamos marcando. Cara, e o Adriano vai pra esse jogo? Cara, eu não posso confirmar, Adriano. Todo mundo me pergunta isso. Porque tem evento de Zico lá no Rio, que ele tá confirmado, aí não chega. Aí teve um agora que ele ia ser comentarista da TNT. Da TNT, não foi. E assim. É o Timaya do Flamengo. Eu vou fazer o convite a ele. Durante esses 10 dias eu vou fazer o convite. Mas não vou anunciar a presença dele. Eu vou só fazer o convite. Caso ele diga que vem, manda eu comprar a passagem, até compro. Mas não vou dizer que ele. Se ele vier, vai ser a grande surpresa. Vai ser a grande surpresa. Porque não é. Sabe, Adriano é difícil em evento, né? Todo mundo quer Adriano no evento. Mas ele é complicado, é difícil ele ir. Você já bateu uma bolinha com ele assim recentemente? Já joguei várias vezes com ele no jogo de Zico. Encontro com ele toda hora. E a qualidade é diferenciada. Diferenciado. Né? Por isso. E não gosta também de estar em evento. Ele, Fábio Luciano, a gente já sabe que não curte muito evento. Né? Eu faço evento todo mundo aí. Me chamou, eu tô dentro. Inclusive, de vez em quando a gente vê algumas postagens suas, tava vendo um recentemente, acho que com o Zé Roberto. Não sei se o Donizete, até o Túlio tava também. Todo mundo. A gente tava jogando agora, foi lá em Teresina. No Piauí. Aniversário de Teresina.
Aí tava todo mundo, Marcelinho Carioca, Isso. Edmundo, né, Djalminha, alguns Edmilson. Ou seja, uma galera também Uma galera assim, que só tetracampeão mundial aí. que a galera chega lá junto. Assim, você tem uma relação muito boa com essa galera, né? Tem. Aldair tava também. Andrade era o treinador. Tem uma galera boa, né? Então, tudo certo. Esse pessoal aí já tá tudo certo. Você vai apenas esperar algumas confirmações. Isso. Não, mas esses aí que eu disse já passagem comprada, aí não tem como. Se algum empresário quiser ainda se tornar parceiro, investir, patrocinar aí o evento... Neumaia, né? Você pode procurar o Neumaia aqui, que ainda dá tempo. Dá. Neumaia que tá vendo essas situações aí, tem bastante coisa aí, quem quiser. Agora a gente não garante de jogar, né? Dos caras também tá indo. Neumaia sabe como é, eu já passei tudo pra ele, entendeu? Porque o jogo mesmo é com a galera que vem do Flamengo. Que vem pro Flamengo. Pronto, isso aí, ou seja, ex-jogador, Isso. alguns convidados talvez entre ali, mas realmente a atração são os ídolos do Flamengo. Isso. Você sabe que a agenda dos caras são muito apertada, né, Tony? Então, assim, só em ele se disponibilizar para vir pro jogo, para mim já é um feito grande. E outra, o ingresso não é um absurdo, né, cara? É apenas R$20 para ajudar um projeto. Isso foi uma coisa que chamou a atenção. O Neumaia, quando esteve aqui, disse que você fez questão de realmente ser um preço popular. Popular. Para que a galera realmente, o povão, possa ir ver os seus Eu quero ver ídolos. o torcedor no estádio, cara. O estádio tem que estar bonito, não interessa se vai ter dinheiro ou não. Por mim, se eu tivesse muito não fosse para ajudar o projeto, era de graça. Pra galera ver, eu gosto de ver o torcedor no estádio. Que é o torcedor lá vendo seus ídolos. Presente, isso. Tem cara que nunca viu o Zico, nunca viu o Pet, nunca viu. Vai ter a oportunidade de ver, né, cara? Você acaba sendo uma atração não apenas para o flamenguista, mas para quem gosta de futebol. Pra quem gosta de futebol, eu tenho certeza que vai ter torcedor de outras equipes que vão ver lá também, né? Até porque tem jogadores também que representaram outras equipes que vão estar aí, né? É verdade. O Fábio Luciano, por exemplo, jogou Corinthians. É ídolo, inclusive, do Flamengo e do Corinthians. Vou fazer de tudo pra ele vir. Né? O próprio Petkovic, Vitória da Bahia, passou também pelo Vasco, enfim. Maldonado jogou vários clubes, Cruzeiro também, enfim. Rapaz, vai ser um grande evento, eu não tenho dúvida disso. O Neumar tá mandando aqui, olha. O pessoal que já quiser ir na questão do ingresso, você pode entrar no site www.virtualticket.com.br www.virtualticket.com.br. Tá certo? O pessoal pode entrar aqui no site, que entra numa boa, e além também desses pontos, que quando tiver já lá disponível, a gente vai estar divulgando legal. Rádio Vale FM, Óticas San Valentim, Farmácias Fernandes, Farmácia Santa Cecília do Crato, tá bom? São os pontos de venda até o momento. Meu querido Angelim, você já disse que já tem o treino aqui, tá indo pro treino agora no... Já deu o treino das meninas. Já deu treino nas meninas? Agora. Então pronto. Deixa eu ver aqui, rapaz. Cheguei lá agora. Constantino Lima tá chegando. O gol do Angelim do escanteio que o Pet cobrou, né? Aqui lembrando o Constantino. Capaz de ter de novo, hein? Dia 4. E o Constantino, a gente falando aqui de goleiro, ele falou do Diego, né? Tem também o Diego. O Diego também passou por lá. Verdade, o Diego. Manda a Luiz Chulá para trazer. Obrigado aí pela lembrança, meu irmão. Vou atrás do Diego. Atrás do Diego. O Carlos Eduardo disse: manda a Luiz Chulá para trazer o Adriano Amarrato, que dá certo, que ele veio numa boa. Por causa da vinda de Aloysio, pode ser que ele queira vir, né? É verdade. Eu não vou deixar de fazer o convite. Aliás, eu vou mandar a Luiz fazer o convite a ele. Eu vou fazer junto com a Luiz. Vai ser um reforço muito grande. Angelim, quando se reúne a turma assim, qual é o que mais rola assim? Vocês lembram de muita coisa do passado, muita coisa das antigas, da época que vocês jogaram? Ou tem resenha nova também? Como é que rola aí esse encontro? Cara, se eu disser que a gente tem o grupo da galera de 2009, só rola mais resenha do que aconteceu naquela época, né? Porque aquele grupo, né, só era um grupo muito bom, né? Apesar de ter as nossas desavenças, né, que faz parte do futebol para vencer, mas todo mundo era muito unido, muito amigo. Então a gente tem esse grupo até hoje e a gente participa e rola várias e várias resenhas, várias histórias, né? É lógico que eles citam eu como mais engraçado, normal, por ser nordestino, né? Mas eu nem ligo pra isso, né? E sempre que eu tô com eles, assim, a gente bate o maior papo, a maior resenha. E sou amigo de todos, não tive nenhum que tivesse raiva de mim. E eu fico muito feliz por isso. Eu fui no Rio de Janeiro algumas vezes, e aí, sempre que eu encontrava alguém, cara, pegava um táxi, por exemplo, que era mais comum, a galera perguntava: rapaz, você é de onde? Eu disse: não, eu sou lá do Ceará,
tal, e aí, pô, cara, só os caras diziam, pô, lembrava logo de você, né? Pô, eu lembro do Angelinho, e os caras diziam, pô, o dia que eu encontrei o Angelinho aqui, eu ando o Rio de Janeiro todinho com ele de graça. Eu quero é o Mago de Aço aqui comigo no táxi. Enfim, é um carinho muito grande que o torcedor flamenguista tem por você. E isso não muda, né? O tempo está passando e parece que é uma idolatria que vem aumentando do torcedor rubro-negro, principalmente lá no Rio de Janeiro contigo, hein, Angelinho? É verdade, a torcida do Flamengo é uma coisa assim inexplicável, né, cara? Meu celular descarregou aqui, eu ia te mostrar uma foto que Roberto Maguilo mandou hoje pra mim, cara, engraçada demais. Mas depois eu vou postar ela no Instagram. Certo. Na época que eu comecei jogando no Icasa, tá eu com a camiseta do Flamengo, os caras tudo concentrado de Icasa e eu concentrado de Flamengo. Como é que pode, né, cara? Será se eu entendi o que era futebol, se eu tinha noção da responsabilidade que era jogar futebol? Como é que tá todo mundo concentrado lá no Caldas, de uniforme do Icasa, e eu tinha uniforme, eu tava de Flamengo, né? E os caras tiraram a foto pra fazer questão, o Maguila me mandou hoje essa foto. Já tirando. 20 e tantos anos essa foto. Como é que pode, né? Cara, e inclusive eu acho que eu vi uma foto, acho que foi o Alan que postou do time de casa. Você, Maguila, ele, eu acho que Jonas, não sei se tinha um Cristóvão naquele time. Tinha. Enfim, uma galera, praticamente a galera toda daqui, né? Bugica. Salvo alguns Bugica. Como fazia gol de bicicleta o Bugica também, Bugica, é brincadeira. Negócio fora Ele de série. dodou 2 jogadores assim que só fazia gol bonito. Só fazia gol bonito, é verdade. Você naquele tempo de casa, porque você começou tarde, né? Você já começou com uma idade 20 muito anos. avançada. 20 anos. O que era que você imaginava para sua carreira do futebol? Você chegou a imaginar em algum momento ter uma oportunidade de pegar um grande clube como o Flamengo? Você almejava isso? Ou o Fortaleza já estava suficiente para você? Cara, eu nem sonhava em jogar futebol profissionalmente. Quem me levou tá ali, ó. Me levou para fazer o primeiro teste lá no Juvenil do Icasa. Eu ia fazer 20 anos. Tava com 19 anos e 11 meses. Tava estourando, eu ia estourar. Joguei meu último ano de juvenil. Diga o nome do homem, porque ele tá ali escondido. Lili, Elisiário. Todo mundo já Elisiário. conhece, eu divulgo muito ele aí, né, Lili? Onde eu passo, eu falo dessa figura. Foi ele que me levou, né, cara? Eu era cara da roça, amadorzão, jogava descalço, nunca tinha colocado uma chuteira no pé. Quem me deu a primeira chuteira pra eu usar foi Balbino, uma B Sport. Então, assim, tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas graças a Deus, com o meu esforço, minha superação, a gente chegou lá com a ajuda de alguns amigos, né? E por que você queria desistir no começo? Cara, porque, pra falar a verdade, minha mãe me impressionava muito dizendo que futebol era coisa de malandro, né? E na realidade, se você for analisar, né, cara, jogador, por dia da semana você não tem muito o que fazer, a não ser treinar, né? E no final de semana, você tá jogando. Então, assim, eu passava a semana sem fazer nada, eu chegava na casa do pessoal, o pessoal dizia, esse cara é malandro. Porque eu não treinava 2 períodos, né? Aí quando eu ia na segunda-feira visitar minha avó, o povo dizia que eu era um malandro. Porque futebol naquela época, quando eu comecei, o pessoal não levava muito a sério. Principalmente eu, né? Eu não sabia que futebol dava dinheiro. Eu acompanhava, mas só como torcedor, eu não tinha muita noção dessas coisas. E a partir do momento que eu vi que tinha futuro, eu foquei e passei a acreditar, né? Kleber Lavô insistiu muito para que isso acontecesse. E aí você acabou decidindo voltar. Apostar em mim, né, cara? Eu resolvi apostar em mim. Eu não acreditava muito no futebol, não. Até porque eu já tinha jogado um ano no Icasa e nunca tinha recebido nada, era muito pouco. O pessoal dava enquanto Acabou que não tinha estímulo para permanecer. Porque eu trabalhava, né? Eu tinha 2 empregos, eu entregava pão e cavava poço, né? E eu ganhava por isso. E eu comecei a jogar e não recebia nada. Aí eu botei o pé no bolso, disse que não ia mais, que ia trabalhar. E foi aí onde o Kleber veio e fez uma proposta para mim muito boa mesmo, irrecusável. Aí eu acabei retornando e graças a Deus deu tudo certo. Quem mandou um abraço para você aqui, dizendo aqui, parceiro de zaga, Alan. Sardinha é gente boa demais, Armaria. Sardinha? Eu procurei, ele bota apelido em todo mundo, mas não sabia que ele tinha apelido também. É Sardinha, então. Sardinha, porque come demais. Só macarrão. O atleta já é gordo e comendo. Não jogou mais tempo porque comia demais, viu, Alan? Era pra ter jogado muito mais. Dá pra ter jogado mais? Muito. Mas é jogado demais. Zagueiro craque aí. E uma coisa que me chamava a atenção do Alan, e algumas pessoas comentavam, que o Alan sempre chegava na pré-temporada acima do peso. Mas rapidamente, com os treinamentos, ele ficava fininho de novo. Mas tinha uma facilidade para pegar peso grande. Ele tinha facilidade em ganhar peso. Eu falava direto, eu pegava no pé dele por conta disso, né? Porque era não, né? Foi um atleta que
que realmente poderia ter tido uma história mais bonita se não tivesse essa dificuldade de ganhar um peso, né? Foi talvez o jogador que mais atuou contigo em Aqui vários foi. clubes na tua carreira, Isso, né? Foi. Eu falo em Fábio e Luciano que a gente fez a melhor dupla por conta da experiência de Fábio e tudo, mas assim, jovem, que fizemos a melhor dupla de zaga foi eu e Alan por aqui na região, né? Jovem foi eu e ele. Eu acho que aqui na região era difícil outro igual eu e ele. Porque a dupla que vocês fizeram no Icasa, no Fortaleza, e também uma rápida passagem ali que você teve pelo Ceará, mas você ainda chegou a jogar também com ele. Pelo menos 3 times vocês chegaram a fazer dupla ali. Ninguém colocava, nem eu nem ele na reserva, né, cara? Chegava zagueiro, saía zagueiro e ele continuava jogando. E no Fortaleza, no Campeonato Brasileiro Série A, eu e ele ficamos entre os 10 melhores zagueiros do campeonato. Eu fiquei em terceiro e ele ficou entre os 10. Eu acho que ele ficou em oitavo ou foi sétimo. Então, assim, a dupla de zaga de um clube como Fortaleza jogando numa Série A. Né? Hoje o Fortaleza está com a estrutura maior, está com a organização maior, hoje é muito mais fácil chegar, mas na minha época e na de Alan era muito mais difícil. Por que o Alan, ou por que o Ronaldo Angelim não teve o mesmo sucesso no Ceará que teve no Fortaleza? Eu tive o mesmo sucesso no Ceará. Você acha que dá para... Porque, por exemplo, o momento... O Ceará foi que não teve sucesso com o Ronaldo Angelim porque não pagou, mas eu acho que a melhor campanha do Ceará foi quando eu e o Valdes fizemos uma dupla de zaga em 99, espetacular no Campeonato Brasileiro. Eu joguei todos os jogos. No primeiro ano lá no Ceará foi espetacular, foi show. Quase a gente subiu, quem subiu foi o Goiás, só subia 2, né? Subiu o Goiás e Bahia, se não me engano. Isso. Né? Que o Goiás com aquele time espetacular que no Brasileiro da Série A deu show com Araújo, Fernandão, Dil, Josué, Marabá, Túlio, Álvaro, Silvio Criciúma, Arley. Os caras, Luiz era reserva, pô, mas Alex Dias. Então, assim, o time do Goiás era espetacular. E a gente perdeu aqui pra eles de 3-0 e ganhamos lá de 4. Aí teve o terceiro jogo, senão nós tínhamos passado, tinha subido. Talvez o fato de você ter saído do Ceará para o Fortaleza, então ter tido mais tempo no Fortaleza, o torcedor do Fortaleza talvez tenha mais força na idolatria do que o torcedor eu joguei Ceará. 2 temporadas no Ceará. Eu não joguei campeonato estadual pelo Ceará, eu só joguei campeonato brasileiro. Até porque quando eu fui jogar pelo Ceará, no primeiro ano eu saí do Juazeiro, né, pro Ceará. Mas no segundo ano eu já estava vendido lá pro Ituano. Então eu só joguei campeonato brasileiro. Os estadual eu nunca joguei pelo Ceará. E o Fortaleza não. O Fortaleza eu tive uma sequência de 6 anos, né? No Fortaleza eu cheguei... Foi campeão cearense. Várias vezes. Cheguei no ápice, né? 2 acessos. E de lá eu fui pro Flamengo. É lógico que no Fortaleza eu tenho uma história bem maior, mas bem maior mesmo, né? Até por conta dos acessos, dos títulos, dos gols também que a gente acabou fazendo em cima do Ceará em alguns jogos. Então, assim, aí ficou mais marcado. Mas minha história também no Ceará, minha passagem não foi ruim como o povo pensa, não. O pessoal tem poucas lembranças porque foi só 2 brasileiros. 2 brasileiros. E o fato de você ter jogado cearense, ter sido campeão pelo Fortaleza, acaba que e 2 acessos, mais, né? Fiz o gol do acesso pelo Fortaleza. Acesso, que contra o Havaí, se não me engano, contra o Havaí, fica marcado, né? Fica marcado, sem dúvida. Você falando aí de 2009, que o time tinha algumas questões internas. Eu conversei um dia desse, inclusive a galera que está acompanhando, que acompanha a gente também no Instagram, deve ter visto, a gente fez uma live com o Charles Guerreiro, lateral que foi do Flamengo, década de 90 e tudo. E eu até perguntei a ele sobre aquele time do Ataque dos Sonhos de 95. E ele falou que tinha muito problema interno naquela época e os problemas acabaram atrapalhando também o Flamengo. Em 2009, não. Em 2009 era um time, uma constelação com vários jogadores ídolos de nome. O próprio Ronaldinho Gaúcho também teve ali. Não, 2009 não. Ronaldinho logo no ano seguinte. Foi no ano 2010, perdão. Mas logo depois veio o Ronaldinho Gaúcho. Mas tinha o Adriano, Pet. o Petkovic, tinha um baita time. Álvaro, Maldonado, Bruno, alguns jogadores. Pronto. Léo Moura, Juan. E você falou que é um time que também tinha problemas internos. Que tipo de problema interno tinha naquela época lá? Não é que era problemas internos, né? Eu acho que o time era muito bom, forte. No início da temporada a gente tinha um elenco super forte, que tinha Sheik também, tinha Ibsen, tinha outros jogadores que saíram antes do final do ano. Nosso elenco era muito forte. Não é que o elenco tinha problema. A gente se cobrava muito. Então, assim, pra gente chegar onde a gente chegou, havia discussão, um pegava no pé do outro, que é normal no futebol, né? E quando você tinha que cobrar, a gente cobrava, mas a gente cobrava internamente. Chegava poucas coisas assim na imprensa, mas era um grupo
uma personalidade forte, mas todos os jogadores amigos. Toda semana tinha churrasco. Chegou nunca a ter vias de fato com Alguma coisa besta, discussão ali, de vez em quando um empurrão, uma chegada mais forte no outro ali, mas tudo dentro da normalidade e sempre pro bem do clube, né? Que era vencer os jogos. Então, assim, era um grupo com uma personalidade forte, alguns jogadores com uma personalidade muito forte, mas também todo mundo muito, muito amigo. Quando terminava ali, tinha aquela discussão, aquela briga, mas depois estava todo mundo, né, brigando pelo mesmo objetivo, que era subir. Você acha que esse negócio de rede social atrapalha muito o futebol hoje? Hoje em dia atrapalha, né, cara? Naquela época tinha bem menos, então assim, as coisas saíam menos, a cobrança existia da forma que tinha que existir. Quando a gente ia cobrar, não tinha muita imprensa, nós cobrava assim uma coisa mais reservada. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa pega e assim, depois que chega nas redes sociais, complica, né? E aí o jogador hoje não tem privacidade, praticamente nenhuma, né? Eu não queria jogar no futebol de hoje não, por conta, né, de tanta coisa. Na minha época já era difícil, imagine hoje com tantas redes sociais, muita imprensa em cima, então assim é complicado. Esse time do Flamengo aqui é um baita time, mas já vem tendo algumas decisões desperdiçadas neste ano. O que é que você acha que está acontecendo que o Flamengo ainda não conseguiu levantar um título em 2023? Esse grupo do Flamengo é um grupo muito vitorioso, né, cara? E queira ou não queira, depois que você ganha muito, acaba dando aquele relaxamento, né? A galera dá uma relaxada, não vai ser tão cobrado, né? Mas aí esse ano de 2023 foi muito ruim pro Flamengo. Então é muito vice-campeonato, né? Muito poucos jogos ganhados por elenco que tem, pela folha salarial do clube. E agora, né, chegou um ponto que o torcedor está cobrando um pouco mais. E queira ou não queira, aqueles jogadores que têm uma história bonita no clube, né, vão acabar achando ruim, até pelas coisas que já fizeram pelo clube, né. Mas o torcedor também está na razão de cobrar, porque o torcedor quer ganhar todo ano, é o maior salário, é não sei o quê, maior folha, e aquela cobrança vai existir. A cobrança vai para a diretoria começa a cobrar do jogador, a torcida começa a cobrar de todo mundo e vira o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que tem a final da Copa do Brasil aí pro Flamengo salvar o ano, que eu acho que no Campeonato Brasileiro é difícil chegar, né? Até pela pontuação que o Botafogo já colocou na frente. Mas o torcedor tá cobrando forte. Eu sei como é o Flamengo, eu joguei lá. Em 2009 a gente foi campeão, mas jogaram fogos na gente, enfim. A gente passou por algumas turbulências também. Então esses jogadores também estão passando por isso. E é óbvio que eles não vão gostar, porque já ganharam vários e vários títulos aí importantes. Você acha que está tendo alguma questão de vaidade interna? Você acha que isso pode estar atrapalhando? Cara, não era pra ter, mas no consciente do jogador sempre vai ter, né, cara? O problema é um jogador como o Gabigol ficar no banco. Você acha que ele vai gostar? Ainda mais um jogador que gosta de estar jogando sempre, né? Então, assim, ele vai querer estar jogando sempre, mas ele tem que entender também que tem outros ali brigando posição com ele. Às vezes a pessoa não tá vivendo um momento tão bom, né? E tem que aceitar, né? Até vi ele tranquilo no banco, né? Sem botar dificuldade, sem reclamar, mas assim, o jogador ele quer jogar sempre, né? Até pela história que ele tem no clube. Rodrigo Caio nunca mais jogou, cara. Isso é outro aí, já tinha esperneado, dito alguma coisa, verdade. Né? E é um baita de um jogador. E é um baita de um jogador. Eu acho até que, para a história que esses jogadores têm, eles são até tranquilos, né? Eu acho que se fosse em outro clube, eu acho que a bomba já tinha estourado. Esses treinadores que passaram aqui, nós tivemos aí, depois do Jorge Jesus, aí vamos aqui, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, aí veio o Vitor Pereira, né? Que virou a polêmica da sogra lá do Corinthians. Agora tem o Sampaoli. Tem algum desses técnicos que você acha que se tivesse... o Sampaoli não, porque chegou agora, ainda está no cargo. Mas desses que deixaram o time depois do Jorge Jesus, tem algum desses treinadores que você acha que se tivesse demorado, tivesse tempo, talvez tivesse feito um bom trabalho, talvez tivesse até numa situação melhor hoje o Flamengo, se tivesse tido tempo para trabalhar? Eu citaria dois aí no momento, né? Rogério Ceni e Dorival Júnior. Eu acho que esses dois aí, e Renato Gaúcho, três. Esses três treinadores aí, se desse um pouquinho de tempo, eu acho que daria certo, né? Porque o Flamengo sabe como é a cobrança, né? E aquela coisa que Jorge Jesus deu certo, né? Querer trazer treinador de fora. Então, os treinadores brasileiros ficaram muito pressionados por resultado. É verdade. Entendeu? Então, isso atrapalhou muito. Mas esses três treinadores aí que eu citei para você, teria condições de fazer um trabalho brilhante, até pelos jogadores que tem no Flamengo, porque eles foram para outros clubes e estão dando certo. Tem algum zagueiro que você acha parecido com o estilo Ronaldo Angelim da atualidade? No Flamengo? No Flamengo ou no futebol brasileiro? Eu acho que Léo Pereira
parecido, eu acho que ele é um pouco mais lento do que eu só, mas bem parecido, né? E eu era um pouco mais atrevido, né? Eu saía muito mais pro jogo, principalmente nas horas difíceis. Então, assim, mas eu acho mais parecido por ser canhoto, né? Apesar de, se fosse canhoto, eu acho que eu me encaixaria mais com o Rodrigo Caio, assim, na forma de jogar, né? Mas, pra falar a verdade, eu era um peladeiro, né, cara? Pra falar a verdade, eu tinha minhas loucuras de querer atacar o tempo Você nunca todo. teve trabalho de base, você foi um cara que começou a jogar ali no futebol amador e entrou no profissional e, enfim. Jogar só nos sítios, descalço, e assim, você acaba se tornando um peladeiro. Até você entender de parte tática demora um pouco. Então, quando eu vim entender de parte tática, eu já tava parando, então não ia mais resolver minha vida, né? Hoje eu entendo bem melhor a parte tática. Teve algum treinador que pegou no teu pé por Fernando conta... Teixeira, cara, quando eu fui pro Fortaleza. Cheguei no Fortaleza e ele só jogava no 3-5-2, né? E aí ele me colocou lá no 3-5-2, primeiro coletivo. Aí eu peguei a bola, toquei no lateral. Eu me lembro até Reginaldo. Toquei a bola em Reginaldo e não passei. Aí ele olhou pra mim: "Ei, meu filho, é assim que joga futebol?" Ué, parado até eu jogo. Toca a bola e fica. Deu aquele racha em mim, eu tô falando aqui educadamente. É porque a forma de Fernando Teixeira Naquela falar, época, os treinadores também eu não pegavam posso mais dizer pesado. aqui como foi que ele falou comigo, né? Que você sabe como era a forma de Fernando Teixeira falar. Aí me deu aquela bronca, e depois daí aí foi que eu comecei a prestar atenção mais na parte tática, o que eu tinha que fazer. Com 3 zagueiros eu já tinha que atacar um pouco mais, porque o outro fechava, né? E quando fosse 2 zagueiros eu tinha que me posicionar como zagueiro. Então Fernando Teixeira foi quem começou a me passar mais ou menos o que eu tinha que fazer como parte tática. Qual foi o que faltou para o Angelim de repente ter sido convocado uma vez para a seleção? Você que era tão elogiado naquela época. Cara, no 2009 eu fiquei pelo gongo. O Jorginho ainda falou comigo, né, que eu ficasse ligado, que estava vivendo um bom momento e correria o risco de eu ser convocado, né? Acabou que Miranda acabou indo e eu não fui. Mas se eu chego mais cedo no Flamengo, com certeza eu teria sido convocado, né? Cheguei já com 30 anos no Flamengo, né, e eu acho que eu ainda fui um guerreiro. Chegar com 30 anos no clube como o Flamengo e ainda jogar 6 anos consecutivos como titular, né? E fazer grandes campeonatos, ser campeão, né? Quando eu cheguei, você sabe, lá no Flamengo era uma draga, né? O Flamengo tinha brigado para não cair em 2005. Eu cheguei em 2006, ganhamos a Copa do Brasil em cima do maior rival, que era o Vasco. E a partir daí as coisas foram melhorando, né, cara? Até chegar nesse ponto que tá hoje. Então, assim, a gente já chegou no clube dando aquela sorte, né? Como também dei lá no Fortaleza. Sorte não, eu nunca falo em sorte, né, Lili? Eu sempre falo em trabalho. Eu só acredito em trabalho. Esse negócio de sorte aí é pra quem joga em Mega Sena e acerta. Mas o resto você só ganha as coisas com trabalho. Então, assim, fico feliz por ter vestido a camisa do Flamengo durante 6 anos. Mas eu acho que se eu chego lá com 24, 25 anos, como cheguei no Fortaleza, eu acho que eu teria vestido a camisa da seleção brasileira. Você se arrependeu de não aceitar alguma proposta de algum grande time que chegou a fazer uma proposta e você, poxa, eu poderia ter ido para aquele time? Não, eu recebi proposta de grandes clubes e acabei abrindo mão para ir pro Flamengo. Recebi do Palmeiras depois, em 2009, depois do campeonato que eu fiz, que a gente ficou naquela dificuldade de renovar com o Flamengo. Eu recebi do Corinthians, do Inter. É verdade que recebeu a proposta do Vasco Cara, também? assim, é engraçado, né? Eu não fui nem para Corinthians nem para Inter. Os dois foram campeões mundiais. E foi na mesma época que você recebeu a proposta? Só cogitaram meu nome, só cogitaram. Um foi e o outro foi logo em seguida. Então, assim, até nisso eu dou sorte pros times. Falou, já ganharam os títulos, né? Então, E o Vasco chegou a fazer alguma proposta para você? Chegou, mas o Vasco eu já tinha dito lá no Rio, já tinha dado algumas entrevistas, né? Até por conta de ser rival do Flamengo que não iria. Então, assim, aí ficou uma coisa mais fria, né? Era na época do Eurico? Aí eu já esfriei o negócio, né? Que eu já falava que a identificação, torcedor e tudo mais. Não... Ser torcedor do Flamengo, enfim. Nem um pai, porque teu pai é vascaíno, né? Nem o pai pressionando. Não. Ele assiste hoje mais jogos do Flamengo que do Vasco. Assiste mais jogos do Flamengo. O filho acabou puxando um pouquinho o pai pra lá. Né? Pra assistir pelo menos os jogos do Flamengo ali, dá mas não deixa de gostar, né? Quem gosta. Não se arrependeu, mas qual era o time que você tinha dado certo além do Flamengo? Além do Flamengo, eu acho que até o Palmeiras mesmo teria dado certo. Porque o Palmeiras é um time que a gente gosta, é um time que tem, né, um respaldo grande. Então, assim, eu não fui pro Flamengo porque recebi a proposta do Flamengo, sou torcedor do Flamengo, mas não teria jogado no Palmeiras sem problema nenhum. No Corinthians também. Eu acho que time de massa assim daria certo. Até porque acostumei jogar aqui em Fortaleza, em Ceará, clubes que tem massa assim, então... Eu até estranhei quando eu fui pro Barueri, que eu cheguei lá e não tinha torcedor. Então, assim,
deu nem mais motivação para Olha jogar. aí, cabeça, rapaz, Não tem torcedor. o tesão não é o mesmo, O clube paga certo, sem ter torcedor, não tem nada, não tem cobrança, não tem nada. Não, vamos embora. Eu quero é pressão. Eu quero é pressão. O Gosto jogador do só calor quer da jogar com arquibancada. pressão, tem que ter pressão. César Santana tá lá em Sertânia, Pernambuco, acompanhando a gente aqui. O Alan dizendo que lembra muito do Ferdinando, que foi treinador dele lá no ABC. O Alan que também foi campeão lá no ABC de Natal. Ronaldo, obrigado aqui pela presença conosco aqui no Replay. Sempre é muito bom bater um papo contigo. E se a gente passar 10 horas, a gente tem conversa 10 horas aqui para contar histórias. Mas para a galera que está acompanhando a gente, só confirma então, jogadores que já estão confirmados, com passagem comprada, para dia 4 de outubro estarem aqui conosco nesse jogo na Arena Romeirão, com os ídolos do Flamengo versus combinado de Casa e Guarani. Vamos lá, pela maioral, né? Zico, Pet, Zé Roberto, Léo Moura, Juan, Obina, Thiago, Andrade, Ronaldo Angelim, Aloysio e tá para confirmar ainda Maldonado, Fábio Luciano e tem mais um aí que eu tô esquecendo, mas eu vou lembrar. Sim, e Amaralzinho, se caso ele não esteja na Copa Libertadores para fazer a transmissão do jogo Palmeiras e que o Palmeiras passou, né? Então, assim, Amaralzinho tava confirmado, mas houve esse que o Palmeiras passou, né? Então, e além do Jonathan e o Igor, que são daqui do Ceará. Né, que também já jogaram, que são daqui, né? Que estão também no evento. Primeiro. Jonathan e Igor. Vai ter uma galera boa do Show Flamengo. de bola. A torcida do Flamengo vai ter um repertório muito bom aí. Com certeza. 10, 15 dias antes, quando te confirmar os outros, a você gente passa tem que pra passar gente. a lista bem direitinho aqui de quem está confirmado 100%, até porque a gente precisa ter reserva também, que nós estamos muito velhos. Tá. E o goleiro, fala com o Diego. Eu vou falar com o Diego, Você me lembrou bem, eu tô no grupo e o Diego tá no grupo, cara. Pois pronto, depois fala com o Diego. grupo, Bom goleiro, bom e é jovem ainda. E é meu amigo, cara. Pois pronto. Boa dica que você me deu aí. Foi o nosso internauta aqui, que eu não lembro mais nenhum. Acho que foi o Carlos Eduardo, se eu não me engano, foi o Constantino. E Diego tá no grupo, cara. Pois é, então chama o Ele Diego. vai ter que vir, eu vou foi comprar. o Constantino Lima aqui que lembrou do Eu vou no grupo, Diego. pedir a identidade, a habilitação, já vou comprar a passagem dele. Vai ser Diego. Pois pronto, não tem Ele outro. não vai dizer não, eu vou comprar e pronto. Você vai ter que... Tá, filho, antes do jogo você vem aqui pra gente passar bola. Limpo tudo aí. Passa tudo. Faltando 15 dias você pode me cobrar. Show de bola. A segunda-feira, faltando 15 dias, eu venho passar tudo bonitinho pra você. Tá feito então. Moçada, ainda essa semana deve ser vendidos os ingressos, viu? Neumaia já me confirmou já tá aqui. Liberado aqui no site virtualticket.com.br. Virtualticket.com.br e depois vão ser os ingressos disponibilizados Rádio Vale FM, Óticas São Valentim, Farmácias Fernandes em Juazeiro do Norte e lá no Crato na Farmácia Santa Cecília. Angelinho, obrigado, viu, meu irmãozinho? Deus abençoe aí você. Obrigado pelo apoio que você dá ao futebol feminino. Janaína, obrigado aí. Tô descendo aí, né? E falar também, né, porque não liberaram pro público, inclusive o pessoal da minha comissão técnica foram para assistir o jogo e foram barrados também lá na Arena Romeirão. Ou seja, então, não conseguiram entrar também ontem. Não conseguiram, ninguém. Não sei o porquê. O pessoal tem que descobrir aí, até porque como é que é incentivar o futebol feminino se o público não pode entrar? Outra coisa, cara, não é todo mundo que pode dar 1 quilo de alimento para entrar não, em jogos de futebol feminino não. Tem pessoas que não podem e querem assistir o jogo, então eu acho que tem que rever isso aí pro futebol feminino ser liberado, pra torcida comparecer em peso e prestigiar as equipes. Tem que deixar o pessoal e acostumar entrar. O pessoal aí pro futebol feminino. Assistir os jogos do futebol feminino. Como é que você vai fazer com que o público se apegue se você não der a oportunidade do pessoal ir ver e prestigiar, né? É melhor o estádio cheio do que você cobrar 1 quilo de alimento e não ter ninguém. Tem pessoas que não podem dar, cara. Então, assim, na minha opinião, acho que tem que liberar o público e todo jogo, independente de quem seja. Sendo do futebol feminino, tem que liberar. Tem que incentivar realmente. Muito, tem que ter muito incentivo e muito apoio, caramba. Eu continuo falando, eu acho que essas equipes, como no caso do Bebel, que é um projeto, tem que ser muito ajudado, muito, porque as meninas que trabalham, por exemplo, Jana, tu recebe alguma coisa, né? Eu vejo ela trabalhando aqui só. Então, assim, e aí? Joga, trabalha e não recebe nada. Então tem que ter alguma coisa, né? Como é que vai ter arbitragem? Como é que vai ter essas coisas se não tiver o jogador? Quem faz o espetáculo é os jogadores. As jogadoras, entendeu? Então acho que tem que ter um incentivo para esse pessoal. É verdade. Daqui a pouquinho o Janaína vai estar aqui com a gente conversando sobre esse negócio, essa lambança que aconteceu ontem lá na Arena Romeirão, onde o pessoal acabou sendo barrado e não pôde entrar nas arquibancadas. Está aqui o próprio Angelim
confirmando, o pessoal do A minha R4 não comissão pôde entrar, a técnica não comissão entrou. técnica, que queria observar o jogo, até porque são adversários diretos, né? Justamente. E não puderam também estar por lá, tá bom? Um intervalo rapidinho, é ligeirinho, daqui a pouco a gente volta, já volta com a Jana aqui com a gente, batendo papo, tá bom? Fica aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Se você não é inscrito ainda, acione o sininho para sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube comunicar a você, tá bom? É rapidinho, a gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados. Bom, estamos aqui com o Replay, você acompanhando aqui a gente, batendo esse papo. A gente conversou agora há pouco com o Ronaldo Angelim. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente no Instagram. Lembra também de acessar lá, viu? Replay.tv.br é o nosso site, sempre com informações muito bacanas. A gente já está aqui com a Jana, olha, a Jana já está aqui com a gente, nossa querida Janaína, que é do Juaçal, tá bom? Jogadora, agora está na comissão técnica, é o que? É técnica, auxiliar, tá como lá na... Eu tô como massagista. Mas você dá orientação, que eu já vi, inclusive já vi você fazendo umas filmagens. Eu acho que dava pra ser narradora de futebol, por que não? Já foi feito o convite, né? Pois é, o convite já foi feito. Você pode vir pra cá pra ser narradora, pra ser comentarista, escolha, tá bom, Jana? Tá bom. Já pensou no caso, não? Vou pensar. É porque a Bebel, parece que a proposta da Bebel é mais cara, com certeza. Gente, vamos já conversar com a nossa querida Jana. Você estava ontem lá na Arena Romeirão. Sim, estava. Então você viu o ambiente todo. Sim, eu tava nos bastidores. Pronto, então a Jana ainda daqui a pouquinho vai falar sobre o que aconteceu ontem na segunda rodada do Campeonato Cearense Sub-17. Pessoal, meu celular ficou entupido de mensagem, pessoal reclamando que não estava conseguindo entrar, que não tinha ingresso disponível. A Jana vai já conversar com a gente daqui a pouquinho. Vamos só agora
colocar aqui e veicular um bate-papo que nós tivemos hoje pela manhã com o Washington Luiz, técnico do Iguatu, campeão da Taça Fares Lopes, tá bom? Com o Azulão do Centro-Sul, e ele falou com a gente sobre vários assuntos. Foi uma conversa rápida, mas ele falou sobre o título da Fares Lopes, sobre o Zelov, que foi contratado para ser o grande nome da Série D, acabou que saiu antes do esperado, a campanha do Iguatu nesse ano 2023, foi um bate-papo rápido, mas cheio de informação do nosso querido Washington Luiz, e disse, fica ou não no Iguatu para 2024. Se liga aí. Estamos aqui ao lado do técnico Washington Luiz, o papa título da Taça Fares Lopes. Quer ganhar a Taça Fares Lopes? Chama o Washington Luiz, que esse está nas preferências dele. Washington, bom dia, parabéns pelo título. É o título que você mais gosta de ganhar, Washington. Já são 3, e se a gente for considerar que você lá no Caucaia saiu na reta final naquela época, pode até dizer que você tem uma quantia boa daquele quarto, pode ser 4, né? Aquele título do Caucaia também pode entrar na tua conta. Bom dia, parabéns pelo título da Fares Lopes, Washington. Bom dia, Tony, é um prazer estar voltando a falar com você. Olha, é uma competição realmente que nós temos essa identificação, já são 7 finais, 3 conquistas, né? Conquistas emblemáticas como a do Barbalha ainda na 3ª divisão, a do Guarani de Juazeiro também. Era um processo de recuperação do Guarani de Juazeiro em 2016, naquele ano. E essa última agora é uma equipe que eu me identifico muito, que é o Iguatu, né? Então eu estava precisando voltar a conquistar, já que já tinha perdido 2 finais consecutivas, uma com o Icasa para o próprio Ferroviário e uma com o Caucaia já para o Icasa. Então estava com vontade de chegar novamente e dessa vez, graças a Deus, fomos campeões. Qual foi o momento mais difícil para você no ano? Que foi um dos melhores, se não o melhor ano do Iguatu de todos os tempos, como futebol profissional. Mas qual foi o momento mais difícil que você teve este ano com o Azulão? Olha, o ano foi um ano realmente diferenciado. É a primeira vez que o Iguatu tem um calendário extenso, né, de muitos momentos de alegria, porém, né, nós tivemos ali na Série D um momento que acabamos perdendo alguns jogos que nos trouxe uma eliminação precoce. Era algo que nós não esperávamos, nós queríamos muito mais, queríamos ter chegado mais longe na Série D, mas até para um processo de aprendizado nosso, também do clube, passamos por esse momento difícil, mas importante que o clube tenha um calendário novamente da Série D, né? E aí às vezes você pensa que isso não é importante. Aqui o futebol cearense vai ter agora, com esse acesso do Ferroviário, 3 representantes na Série D, mas quando você pensa que não é importante, você vê clubes grandes do futebol nordestino, como Campinense, como Santa Cruz, sem ter uma Série D. Então é uma competição importante. Eu acho que o que nós erramos, o que o Iguatu errou esse ano vai ser corrigido, o que nós erramos como profissional também vai ser corrigido para que possa ter um ano tão bom como foi esse ano 2023. Se criou uma expectativa grande com o nome do Zelov para a Série D do Campeonato Brasileiro, por ter passado pelo Santos, várias equipes, e também a gente tem informação que ele andava meio insatisfeito por estar no banco de reservas em alguns momentos. Fala um pouquinho sobre o Zelov, se ele mais atrapalhou ou ajudou o Iguatu naquela situação. Na verdade, nós não tivemos esse problema, né? Ele foi titular, né? Acho que me parece houve uma insatisfação após uma substituição, né? E aí gerou um desconforto entre comissão técnica e o atleta. E ali, por algumas situações, achamos melhor que o atleta, em comum acordo, obviamente, com o clube, que o atleta deixasse o clube. Olha, na verdade, não com relação ao nome do atleta, mas eu nunca fui de acordo ao perfil da contratação. É uma contratação que não é dentro dos padrões daqueles atletas que já estavam no grupo, né? No momento da contratação, eu deixei claro, nada contra o atleta, volto a repetir, né? Depois, obviamente, que no dia a dia acabaram acontecendo situações desconfortáveis, né? Tanto para o atleta como também para nós da comissão técnica, e realmente foi algo que não
não deu o resultado esperado. Obviamente que isso é um conjunto, né? Eu não estou aqui condenando o atleta, nem tampouco a comissão técnica, nem diretoria. Foi um conjunto que infelizmente não encaixou, poderia ter ajudado um pouco mais, mas infelizmente não aconteceu. Eu acho que isso também serve para o processo de aprendizado, tanto nosso da comissão técnica como do clube para as próximas temporadas. 2 semifinais consecutivas na primeira divisão. Fica a sensação que se tivessem tido um tratamento mais justo com o Iguatu naquele jogo contra o Ceará, o Iguatu poderia ter chegado mais longe no Cearense, Washington? A expectativa era essa, né? Naquele momento o clube, nós víamos de um desgaste muito forte num jogo quinta-feira à noite contra o Santos, né? Uma viagem também desgastante, né? Chegamos em Iguatu chegamos em Juazeiro na sexta, 1h da manhã, tivemos que dormir aqui, treinar aqui, para poder terminar a nossa concentração lá em Iguatu, um jogo pela manhã também, que teve um desgaste, né? Então ali naquele momento nós entendíamos que poderia, pelo menos naquele jogo, ser à noite para que pudesse facilitar, mas a gente também entende a questão de contratos firmados antes com TV, que foi o que foi dado como justificativa naquele momento, né? Mas ficamos com a sensação, que um gostinho de quero mais, porque quando você chega em uma semifinal aqui no futebol cearense, se coloca na sua cabeça que ali já está bom. E eu dizia sempre isso para o nosso grupo, que nós temos que ter um desejo de ir mais longe. Claro que é evidente que sempre que tiver esses confrontos, Ceará e Fortaleza vão ser favoritos pelo investimento, pela qualidade de atletas, pela condição que se dá aos 2 maiores clubes do nosso estado. Mas a gente, quando chega ali naquele momento, você sempre fica com desejo de querer um pouco mais. O Washington continua no Iguatu? Estou viajando agora, meio-dia lá para Iguatu, para resolver algumas situações mesmo desse ano ainda com relação à logística mesmo, que é devolução de casa, resolução de algumas situações que eu tenho minha particular lá. E aí não sei se vai ser possível essa conversa com a diretoria, mas nós tínhamos combinado antes de só conversar após o término da Fares Lopes, né? Vamos conversar, se for possível chegar no acordo, chegar logo agora, se não, dá tempo ao tempo mesmo para aguardar o que vai vir, né? Eu acho que o trabalho foi feito, o trabalho foi entregue, nosso foco era nisso e agora vamos ter tempo para poder resolver essa situação de permanência ou não. Isso vai muito do desejo da diretoria, de acordos que tem financeiro, de projeção de grupo, já que eu sei que a cobrança ela vai ser muito forte, porque se chegou nesse patamar, o ano que vem se quer um pouco mais, e para se querer um pouco mais, você tem que ter um investimento, principalmente em elenco, um pouco maior. Então vamos debater, vamos planejar, se for possível essa permanência, nós temos que fazer um planejamento muito bem feito e já a partir de agora, para que possamos buscar, no momento que as competições acontecer, buscar os resultados que são esperados de acordo com o que foi conseguido esse ano. Qual foi o ponto principal desse título da Fares Lopes? Olha, foi o comprometimento do pessoal após a eliminação do brasileiro, porque, né, gerou-se aquela expectativa no brasileiro e aí veio a pancada mesmo forte de não ter conseguido a classificação, já que era um desejo de todos. E aí, em conversa com o grupo, teve esse comprometimento, essa vontade de querer ganhar a Fares Lopes. E eu acho que esse desejo, né, ele foi muito forte e ele se concretizou com a conquista. Fala para mim só de 2 jogadores, para encerrar contigo. Pedrinho, que é uma cria lá da região, né, se não me engano, até de Cariús, jovem talento de lá. E o Jefferson, que começou a temporada na reserva e de repente vira o grande nome da decisão de pênaltis contra o Ferroviário. Olha, o Pedrinho é um atleta que já fazia parte do elenco, porém ele não tinha jogado ainda, né? Muito pela questão física do atleta, você via potencial técnico, né? E aí quando se criou-se uma espécie de sub-20, sub-23 lá o ano passado, trabalho comandado pelo Breno, eles jogaram muitos jogos fortes, porque o futebol amador de Iguatu é muito forte. E aí nós já sentimos nesse nosso retorno o Pedrinho um pouco diferente, e aí conversando muito com o Breno, e ele a gente tem essa parceria, né, e confiança um no outro, e ele nos mostrando a situação do Pedrinho, nós resolvemos oportunizar o atleta que agarrou a oportunidade da melhor forma possível, muito porque estava preparado, e eu condiciono essa preparação ao trabalho feito pelo Breno lá nesse segundo semestre, que manteve o jogador jogando jogos fortes. Com relação ao Jefferson, é um jogador que nós sempre acreditamos,
né? Jefferson é um jogador que nós quisemos levar para alguns times nossos, infelizmente não foi possível acordos financeiros, e é um jogador que sempre teve nossa credibilidade. Teve na reserva por conta do excepcional campeonato feito pelo Marcelo, mas nós víamos que quando ele tivesse a oportunidade ele ia agarrar, e foi dessa forma, né? Um jogador que já estava há 7 anos no clube, sempre ali 6, 7 anos no clube, sempre ali na reserva, sem ter essa oportunidade, mas quando teve, nos ajudou muito nessa conquista, e agora, né, ganha um formato e um respeito diferente para as próximas temporadas no clube ou em outro clube que ele for defender. Washington, obrigado, parabéns aí pelo título e por esse baita ano de 2023, que infelizmente o futebol cearense acabou agora, né? A gente vai ficar bom o restante do ano na ociosidade. Quem não está numa competição nacional vai ter que esperar a próxima temporada, mas o Serra pode comemorar a festa de dezembro a partir deste mês de setembro. Obrigado e parabéns, irmão. O ideal era que nós queríamos, né, estar trabalhando mais um pouco. Esse espaço de férias para nós do futebol, ele não é muito bom, mas vamos aguardar aí, esperar bem, concentrar bem agora nessa reta final de ano para ver se essa nossa permanência ou não, se for em outro clube, planejar bem para tentar buscar fazer um ano 2024 tão bom como foi o 2023 ou até melhor. Valeu. Washington Luiz, campeão da Fares Lopes com o Iguatu aqui no Replay, porque grandes momentos merecem replay. Bom, pessoal, tá aí o bate-papo que nós tivemos com o nosso querido Washington Luiz, um bate-papo aqui super agradável com o Washington Luiz, né, falando aí sobre esse momento dele também, da carreira dele como técnico de futebol e no Iguatu. Inclusive, tô com a camisa do Azulão do Centro-Sul, homenagem ao time do Iguatu, que é com certeza o principal time do interior cearense dos últimos anos, né? 2 semifinais consecutivas, enfim, o Iguatu merece todos os elogios e a gente aproveita para destacar esse trabalho aqui do Iguatu, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Brandão, que está aqui com a gente, o Zé Hilton também por aqui, Valdir Medeiros, o novinho Christian, Serginho, enfim, a turma boa que está conversando com a gente, ou está acompanhando aqui, o Arclébio também está por aqui. Um abraço bem forte, muita gente também acompanhando aqui no YouTube, aliás, mandando mensagem também no chat do YouTube. O Jaider Santos, cadê aqui? Lá de Missão Velha aqui com a gente, um abraço. O João Preto lá em Santa Catarina aqui acompanhando. Boa noite, Tony, dá um abraço aí pro meu amigo Washington. Fala para ele que aqui é o João Preto, jogamos amador no Moran. Ele muito jovem e eu já veterano, diz aqui o João Preto. Um abraço, nosso querido João Preto. Bom, vamos aproveitar aqui, até porque o programa está rolando, e a gente aproveitar aqui a questão do tempo com a nossa querida Janaína, Jana, como a gente chama carinhosamente no meio do futebol feminino, jogadora hoje na comissão técnica do Joaçal. O Joaçal que venceu uma e perdeu outra dentro do Sub-17 feminino, né, Jana? Isso. Boa noite, obrigado por estar vindo aqui com a gente. Prazer sempre enorme falar contigo. Jana, o que foi que aconteceu ontem no Romeirão que o meu WhatsApp ficou lotado, trupetado de mensagem, pessoas chateadas, reclamando, que não conseguiram ir para a arquibancada do Romeirão? O que foi que aconteceu ontem lá, Janaína? Primeiramente, boa noite, Tony. Boa noite a toda o pessoal que nos acompanha. Dizer que é um grande prazer, né, estar nesse lugar de fala. Obrigado. Gostaria muito de estar aqui falando de coisas boas da modalidade, mas infelizmente sobre esse ocorrido, né? Digamos no dito popular, uma palhaçada. Porque o nosso jogo começou porque a partida seria no sábado, às 4 da tarde. Logo foi 2, 3 dias antes, foi passado para a gente que iria mudar o dia, né? Logo a gente se questionou sobre a questão de sol, porque a temperatura está muito quente ultimamente, né? A partida ficou para o domingo, às 10 horas da manhã. Meninas de 17 anos abaixo, né? Querendo ou não, né? Do fator fisiológico das meninas, então elas iriam sentir muito. Então foi a primeira preocupação que a gente teve quanto comissão. A gente não teve retorno, né? Enfim, fizemos isso do pessoal da federação. Isso, exatamente. Sempre mandando ofício e não tendo respostas. Quando foi no domingo, na partida, a gente chegou da comissão por volta de 8h30 da manhã para recepcionar as meninas.
Aí foi passado pra gente que os portões estavam fechados, né? Algum pessoal da comissão que estava lá fora também telefonou para a Bebel, nossa treinadora, e comunicou que os portões estavam fechados e que não iria ser aberto. E isso estava familiares, amigos, né, torcedores, admiradores do projeto da Joaçal estavam lá fora, com 1 quilo de alimento, né, que seria a Esperando entrada. em trocar pelo ingresso. Exato. Chegando lá, nada aconteceu. Tava todos os portões fechados, todo o pessoal foi barrado e obrigado a voltar para casa. Já algum momento antes do campeonato foi falado, foi estipulado como é que iria acontecer essa questão da entrada dos torcedores para vocês, Jana? Não. Em nenhum momento foi repassado pra gente. É tanto que, na nossa estreia, nós, quanto comissão e pessoal do marketing também, a gente ficou sem saber como era que a gente ia dizer pro nosso público que acompanha no Instagram como seria a entrada. Porque até então, não foi passado pra gente como seria essa entrada. Né? Aí, com 2, 3 dias antes, é que foi passado pra gente como seria a questão da entrada, que seria o quilo de alimento. Ok, na estreia, ok. Na estreia deu tudo tranquilo, houve esse aviso prévio, mas para Sim. ontem não. Mas para ontem não. Não foi passado nada pra gente. De antemão, queria pedir desculpa até os familiares das meninas, né? Todo o pessoal que foi e teve esse transtorno, porque tirou do bolso, né, para comprar 1 quilo de alimento, né, para entrar e chegar a ser barrado. As mães das meninas tiveram que ficar lá fora, né, esperando o jogo terminar para poder voltar para casa com a Com as criança. filhas. Porque querendo ou não, adolescente, né, menor de idade, então por lei, né, já está quebrando, porque todo pessoa de menor é obrigado a ter um tutor legal responsável. presente, né? Então aí já vale ressaltar isso também. Ou seja, então algumas mães que esperavam ficar lá até para acompanhar as filhas e depois retornarem, Sim. ficaram do lado de fora porque não tinham como entrar. Exato. Logo quando a gente chegou no vestiário, que Bebel soube que não iria ser permitida a entrada, né, eu fui atrás de respostas lá dentro mesmo da arena. E saindo do vestiário, eu encontrei algumas meninas da federação que estavam lá, que também não tem culpa, né, do ocorrido. São Estão funcionários, né? Estão prestando trabalhando. serviço, né, estão trabalhando. E o que foi passado para mim, eu questionei de primeiro momento por que é que foi barrado e não teve aviso. Ela disse, enfim, foi passado pra gente agora que não vai ser aberto os portões porque não tem o pessoal para fazer segurança, não tem o pessoal para estar na bilheteria, né? Sendo que no dia anterior, no sub-20, o masculino cearense teve, né? E assim, e para você já começou a surpresa a mudança do jogo, Isso. né? Já começou daí. Porque você esperava o jogo no sábado à tarde. No sábado à tarde. E houve essa mudança no meio da semana, porque o jogo da final do Sub-20 foi trazido para Juazeiro do Norte para ser no Romeirão. Exato, às 6 horas. Então já houve, e vocês mesmo mandando ofício para saber como a coisa ia acontecer, vocês não obtiveram resposta, nada. E aí, nada de informação até o momento. Os ofícios que vocês mandaram perguntando sobre a situação do porquê de portão fechado também não foi respondido pela federação. Também não, ainda não. Porque tinha policiamento lá, não tinha? Eu vi uma foto lá, mandaram para mim, inclusive a gente botou no Instagram, com o policiamento dentro do Romeirão. Exato, tinha policiamento lá. E aí, o que é que vocês esperam a partir de agora? Bom, aí, voltando, né, até, logo em seguida, depois, né, porque o pessoal começou a questionar, né, as mães ficaram revoltadas lá fora, né, que não é para menos, ficaram revoltadas, né, nessa questão de por que eu fui barrada, por que eu não posso, né, tá ali acompanhando. Aí depois foi que eles liberaram, vieram com a história de liberar 50 pulseiras. 25 para o time. Então foi 50 no todo, então. Foi 50 no todo, sendo que não tinha essa quantidade de pessoas, porque 50 pessoas foi a quantidade de pessoas que foram embora, ou talvez até mais, porque tinha uma quantidade considerável de pessoas para assistir o jogo. Fora essas que foram embora, ainda tinham as pessoas que ficaram lá, né, que foi as mães, alguns irmãos das meninas. Aí eles fizeram assim, 50 pulseiras, 25 para um clube e 25 para o outro. Que, querendo ou não dá essa quantidade, porque se você vê a quantidade de titulares e suplentes, às vezes leva um pai, a mãe, um irmão, então já excede, né?
Rapaz, assim, eu provoquei estranheza realmente essa situação para mim. Fiquei muito, assim, triste e confesso que não fui lá porque eu estava resolvendo um assunto de cunho particular que surgiu de última hora no domingo pela manhã e não pude ir, mas senão eu teria ido lá Sim. até em loco para conversar com o pessoal que estava lá de fora. Quando entraram em contato comigo, acho que era por volta das 10 horas da manhã, se não me engano. Então, mas a gente fica triste porque se fala tanto em incentivar o futebol feminino, se fala tanto em trabalhar o futebol feminino. Eu recordo que, por exemplo, a realização do Campeonato Cearense, colocando o Joaçal no Icasa, o R4 no Guarani. Eu lembro que a Fernanda, na época, me ligou pedindo os telefones das equipes que participaram da Copa Replay Futebol Feminino 2021, até porque estava havendo esse interesse da federação de ter uma chave também aqui na região do Cariri. Eu cedi de bom grado todos os telefones que nós tínhamos. Nem realizamos um campeonato no ano passado, exatamente para não atrapalhar a competição da federação. E de repente vem um sub-17 que você acha que é para motivar, que é para revelar. Na estreia até se falou muito que a coisa ia ser pomposa, ver membros do governo do estado e tudo. Sim. E de repente já na segunda rodada, a festa da estreia não ocorreu na segunda rodada. Não esperava também que fosse a mesma festa. Sim, claro. Acho que tivesse pelo menos a liberação, os ingressos disponíveis para o pessoal entrar. Porque a gente precisa acostumar as pessoas a assistir futebol feminino. Isso. Né? A gente tem que incentivar que as pessoas acompanhem. E não é dessa forma que aconteceu. Inclusive, até o Ayuté manda aqui a mensagem para a gente, que questionar a desorganização a diretoria da Arena Romeirão em federação. Nesse caso, Ayuté, não é nem a diretoria da Arena Romeirão, porque a Arena Romeirão é apenas um local que está sediando os jogos. A organização é da Federação Cearense de Futebol. A Arena Romeirão não tem nada a ver com isso. Né? A Elizabeth diz aqui, infelizmente ainda... o fazer por fazer, diz aqui a Elizabeth Matias. A Lívia também, que é atleta do Joaçal, deixando aqui um abraço. Ela foi muito difícil explicar para as mães que muitas pagaram Uber, compraram 1 quilo de alimento e ser barrada. Isso é revoltante, diz aqui. Porque poderia ter pelo menos comunicado. Olha, pessoal, o jogo foi mudado para o domingo pela manhã e não vai ter cobrança de ingresso, não vai ser permitido entrar. Mas vamos disponibilizar ali 25 entradas para cada time. Então você já comunicava as pessoas e ninguém ia ter esse transtorno todo que acabaram tendo para o jogo de domingo. Então assim, vocês estão aguardando informação e até o momento nada. Nada. Inclusive quem fez a disponibilização das pulseiras foi o próprio pessoal da Arena Romeirão por ver aquele transtorno, né? Eles foi quem, né, abriram espaço pra gente, vai pro camarote, vai ser 25 que é o que a gente pode fazer por vocês. O Thales, inclusive, está dizendo aqui, nunca foi falado nem ingresso. O Thales até coloca aqui para mim e manda até uma postagem aqui da primeira rodada, e ele disse que em nenhum momento foi falado nem ingresso. E é porque a propaganda é dia histórico, né? Acontece hoje a grande abertura da primeira edição do Cearense Feminino Sub-17, etc. Destacando a Arena Romeirão como palco e tudo, mas diz que em nenhum momento foi falado nem na questão dos ingressos para a realização do campeonato cearense Sub-17. E aí fica aquela pergunta, como é que vai ser também para o adulto? Vocês já sabem, a Joaçal está lá sendo convidada para participar. Vocês realmente vão participar? Isso acaba deixando vocês com o pé atrás, não possível participação no campeonato, Jana? Olha, Tony, o futebol feminino ele não é só uma modalidade, ele é uma causa que a gente luta. Então, a gente tem um emblema do nosso time que somos as Lobas do Cariri. Então, o que tiver ao nosso alcance, o que a gente puder fazer para que a gente tenha esse espaço, né, a gente vai fazer, como lobas que somos, né? Vocês também estão desbravando a causa realmente, levantar a bandeira do futebol feminino. Sim, exatamente. Como o Bebel bem falou no comentário, né, o fazer por fazer. Porque não adianta eu querer entregar tudo e no fim eu não fazer nada. Foi só para um benefício próprio, né? Fala muito, fala bonito, mas não entrega nada.
É realmente complicado. Ó, inclusive, a gente falando aqui, o Gildevan Mariano, ele está dizendo aqui: agradecemos a Arena pelo cuidado para com os times da divisão das torcidas e prontamente colocaram água para os que puderam adentrar. Ou Isso. seja, a administração da Arena Romeirão, Exato. né, diante daquelas pessoas que entraram lá, que foram permitidas a entrada dessas pessoas, a administração da Arena acabou tentando dar um pouco de condição para o pessoal, disponibilizando água para elas. Então, assim, aqui nesse caso foi a administração da Arena, não a federação. Não a federação. A federação até agora nem resposta. Nem resposta. Nem tchuiu. Não, Oh, rapaz. nem tchu. Complicada a situação. São sonhos roubados, né? São sonhos aniquilados que as meninas tiveram. Porque, assim, era muito bom no jogo da estreia, que pôde ir família, né? Apesar do resultado. Mas, assim, só de você ver o brilho nos olhos das meninas, de estarem felizes, porque foi a primeira vez que um familiar conseguiu acompanhar um jogo delas. Então, querendo ou não, para nós, quanto comissão, isso é muito bom pra gente, assim, de ver o quanto elas ficam felizes, né? De estar com aquele brilho nos olhos, de pensar assim, meu Deus, eu tive esse prazer de trazer meu familiar pra me ver jogar numa arena, porque nem a gente do adulto, a gente conseguiu ainda ter uma partida na arena. Então, pra gente, quanto comissão, foi um grande passo, né? Porque o projeto Joaçal, ele é uma construção. A gente tá em construção. É verdade. A Evelyn Souza diz: se fosse futebol masculino, estaria liberado, diz aqui ela. A Elizabeth é a Bebel, né? A nossa querida Bebel. Um beijo, Bebel. Uma guerreira aqui do futebol feminino. A Nájila Almeida também por aqui. O César diz: as mulheres, em especial o futebol feminino, merecem mais respeito. Alô, senhora Jade Romero, vice-governadora do estado, ajude o nosso futebol. Com certeza a Jade Romero não está sabendo disso, eu tenho certeza, viu, César? Vice-governadora. Futebol feminino é muito desvalorização, diz aqui a Evelyn Souza, destacando aqui também sobre essa situação. Que a gente lamenta realmente que tudo isso tenha ocorrido e a gente espera muito que possam ser revistas essas coisas. O Joaçal deve mandar uma nota de repúdio à federação diante dessa, desse silêncio todo para tudo que aconteceu ontem lá no Romeirão. Exato, a gente vai aguardar, a gente enviou o ofício, vai aguardar se vai ter alguma resposta e logo em seguida a gente vai entrar sim com a nota de repúdio, né? Porque é até uma questão de insensibilidade da federação com o futebol feminino, né? É meio contramão, né? Você está fazendo uma competição de base e dizendo que quer incentivar e com essas atitudes acaba meio que se contradizendo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É meio louco esse negócio aí. Infelizmente a gente lamenta demais, viu? O Anderson Salvador faz a crítica que a federação só prejudica. Não deveria ser assim, viu, Anderson? Porque é a mentora do campeonato. Deveria fazer de forma diferente e infelizmente tem essa situação. Jana, quero agradecer a você, inclusive, pessoal, dizer aqui o seguinte: quando recebi as mensagens e as fotos ontem pela manhã mesmo, eu enviei mensagem para um membro da Federação Cearense de Futebol, por volta das 11 horas, depois que eu apurei, recebi fotos, vídeos, etc. E até o momento não recebi respostas. Se você olhar lá no site, lá no replay.tv.br, a matéria foi publicada por volta das 4 e pouco da manhã. Eu acordei de madrugada, lembrei que não tinha feito e fui fazer a matéria, postei as fotos no Instagram e postei a matéria no site. Então, a gente colocou sem a versão da Federação Cearense de Futebol, porque nós não recebemos nenhuma mensagem da Federação falando sobre esse assunto. Então, o que a gente lamenta. E eu pensei que tinha sido só comigo, mas o próprio time do Joaçal, que se sentiu prejudicado, também não recebeu. Então, fica aqui, o espaço está aberto para a Federação, emitir alguma nota, quiser mandar algum vídeo com alguém falando, fique à vontade, o espaço está totalmente aberto aqui no replay, tá bom? O negócio é complicado. Deixa eu dizer aqui, deixar falar no chat quem pode falar, porque se alguns falar o que não deve, vem punição. Diz aqui o professor Thales. É verdade, ainda tem isso, né, Thales? Ainda tem esse negócio infelizmente está tendo umas censurazinhas aí. Em pleno ano 2023, a gente está vendo censura em alguns momentos da federação. A gente viu isso aqui no futebol ano passado, inclusive no futebol feminino, viu?
Teve censura o ano passado do futebol feminino. Teve gente que nada a ver que foi barrado. Mas enfim, não vou nem falar, não me prolongar, porque é complicado. Depois o povo disse que eu falo demais. Jana, obrigado. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Joaçal, você sabe que a gente sempre torceu bastante pelo futebol feminino aqui na região. Joaçal, R4. Inclusive, eu queria dizer o seguinte: a estreia foi R4 e Joaçal. Isso. E o jogo principal foi Ceará e Fortaleza. Exato. A atração para a região do Cariri, esse pessoal da capital, eles têm que começar a pensar como se pensa aqui na região. O clássico na capital é Ceará e Fortaleza. Então é compreensível isso. No Cariri, o clássico chama-se R4 e Joaçal. Falou futebol feminino, o clássico, o jogo que vai atrair as pessoas é R4 e Joaçal. Como no masculino, no Romeirão, é Guarani e Casa. Não adianta. Nós tivemos a final do Sub-20, que foi um jogo, estive lá, foi um jogo bom, decisão de pênalti e tudo mais, foi bonito, mas você viu o público, eu não vi a divulgação do público, mas não tinha 1.000 pessoas lá no Romeirão, nem de longe tinha 1.000 pessoas no Romeirão no jogo. Se é Icasa e Guarani Sub-20, dava 10.000 pessoas. Eu não tenho medo, decisão, dava 10.000 pessoas fácil lá no Romeirão. Então, tem que começar a pensar, poxa, eu vou fazer um evento para o Cariri, para o interior, como é a realidade, o que é que atrai no interior? O que atrai no interior, no futebol feminino, é Joaçal e R4, viu, gente? Não é Fortaleza e Ceará, não. Foi até uma coisa que foi comentada por uma pessoa, quando eu fui questionar para as meninas que estavam lá, da federação, acho que era um rapaz que estava por fora, só ouvindo a conversa, ele questionou. Sábado passado, teve time da capital. Aí agora, só porque foi uma rodada de time do interior, às vezes até eles mesmos lá dentro podem até falar, é time meia boca, é time do interior, então vamos botar aí de todo jeito. Deixa aí, não precisa botar segurança nem nada, nem SAMU, nem nada, né? Aí a gente abre esse leque também, né? Talvez, quem sabe, por ser time da capital, né? E por agora ter sido só um jogo simples de time do interior, eles querem fazer de todo jeito. Como o Bebel diz, o fazer por fazer. Tá lá, vou jogar de todo jeito, deixa lá ela jogar. Gente, com todo respeito, Ceará e Fortaleza, deixa as meninas jogarem lá. A casa delas é lá, não tem porque tá trazendo esses jogos pra cá, não, gente. Traz os grandes. Traz o time principal do Ceará e do Fortaleza pra cá. Eu duvido trazer. Traz. Traz pra cá um clássico rei, Ceará e Fortaleza, não traz. Aí vem com um negocinho, papinha na boca, que não é atração pra cá. Tem torcedor do Ceará aqui, tem torcedor do Fortaleza, mas o que vai lotar o Romeirão, eu vou dizer, vou repetir, é Icasa e Guarani. Icasa e Guarani é que vai lotar o Romeirão no masculino. Sabe o que é que vai ser atrativo no feminino? Vai trazer mais público? É Joaçal e R4, que já tem uma rivalidade, competições locais. Então, assim, é o pessoal procurar conhecer um pouquinho a realidade da região. A gente está chegando aqui ao final do programa. Aqui, deixa eu ver. Adivinha quem ficou com os vestiários principais nesse dia? Dou um doce se acertar. KKKKK. Diz aqui o Tati, né? Ainda tem isso. O time da região aqui, mas quem ficou com o vestiário principal. Isso. Esperamos que no próximo jogo esteja liberado. Ter nossa família lá é uma grande motivação pra gente. Exato. Diz a Evne, redator para negócio aqui. A administração do Romeirão falou alguma coisa? O jogo, na verdade, é da federação, né? O Romeirão não tinha nem que... O Romeirão foi assistência depois que já estavam lá, imagina, né? Deram toda a assistência pra gente. O Romeirão deu assistência. Quem tinha que falar é o pessoal da federação e só tinha aqui funcionários da federação, que são aqui locais. O nosso querido Josué Gomes diz, lamentável essa desorganização da Arena Romeirão, as mulheres deveriam ser mais respeitadas. Ok, Tony? Show, do Icasa. Um abraço, Jó. Lembrando que a competição não é da Arena Romeirão. A Arena Romeirão foi apenas o palco. A competição é da Federação Cearense de Futebol, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro acompanha o futebol de Juazeiro e Caririense. 10 anos, desde os anos 80. A Federação Cearense nunca teve uma visão de respeito. Reclama aqui o Antônio Neto Santos, que está lá no Rio de Janeiro, ou seja, essa reclamação é antiga e parece que não vai acabar, infelizmente. Jana, até a próxima. E a gente está sempre com espaço aberto, você sabe, para o futebol feminino. Joaçal e todas as equipes do futebol feminino sempre tiveram espaço aqui no Replay e não vai ser diferente, tá bom, minha querida? Muito obrigado mesmo pela atenção. Eu que agradeço e gostaria de finalizar a minha fala
falando como atleta, né? Hoje, para mim, tá contribuindo, sendo como comissão das meninas do Sub-17, é um grande crescimento para mim, tanto pessoal como profissional. Porque, assim, nem tudo é só jogar bola. Existem causas, pautas que a gente discute, que é colocado no nosso projeto, que vai muito mais além do que jogar futebol, né? Então, e deixar aqui também a minha indignação e revolta por conta do acontecido e espero de verdade algum posicionamento da federação, né, para os próximos jogos, porque nós temos aí mais 2 rodadas, né? Então, deixo aqui em aberto para que seja dada alguma resposta para a gente. Tenham mais a questão de sensibilidade, entender que a gente precisa desse espaço, a gente precisa de arenas abertas para que as famílias possam estar acompanhando, né, as meninas. Vai ter o cearense adulto agora também, a gente espera. Claro que a gente vai levar nossos familiares para assistir, as próximas meninas da base também. Então, deixo aqui, né, total indignação. Queria estar aqui falando de algo bom, de algo, né, que viesse a acrescentar na nossa modalidade, mas, enfim, falando desse ocorrido. Né? É importante, não podem calar. Vocês Isso, têm que falar. exato. Tem que realmente mostrar indignação, porque quem cala consente. E a gente não pode consentir que houve lá na Arena Romeirão. E a gente só consegue, né, tá em algum lugar quando a gente coloca a cara mesmo para ser dada a tapa mesmo, né, pra gente falar. É verdade. Jana tá aqui com a gente, Janaína, hoje na comissão técnica do Sub-17 de Joaçal, o jogador que tem uma canhotinha venenosa, viu, gente? Você já vê a canhotinha dessa menina, é fogo, tá certo? E a gente espera realmente que haja uma postura diferente por parte da federação na realização do Campeonato Cearense Feminino, tá bom? E que tenha uma atenção com o interior, não só de blá blá blá, não aquela história faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que seja realmente atuante, nós precisamos de atuação, tá bom? Em vez de achar ruim quando a gente fala alguma coisa que critica, eu desafio qualquer pessoa da Federação Cearense de Futebol, diga algo que foi dito aqui nesse programa, que foi dito aqui neste canal, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no site, que não seja para o engrandecimento do futebol masculino e feminino do interior do estado. Algo que a gente disse aqui, de esculhambar por esculhambar, de criticar por criticar, isso nunca fizemos. Nós criticamos e falamos baseado em fatos. Até porque no outro cearense, no ano passado, no Campeonato Cearense também teve transtornos. Teve muito transtornos perante a federação, né? E não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a gente questiona. Então é algo para ser visto. Pois é. Naquela vez não houve ninguém reclamando. Não. Talvez agora, de repente... Como ninguém falou lá, eu acho que acharam, não, todo mundo vai ficar calado, ninguém vai dizer nada. A situação é diferente agora. Sim. Tomara que se resolva. Federação, o espaço está aberto, como sempre esteve, porque a gente aqui sim é um espaço democrático. Aqui a gente não barra ninguém não, viu? Ainda mais de forma infantil e inconsequente. Aqui não há censura. A gente abre espaço para todo mundo. Se quiserem, o espaço está aberto aqui. Até para quem é prepotente e acha que pode barrar todo mundo de qualquer forma, como fizeram ano passado também no Campeonato Cearense. Tá bom? Até hoje eu não entendi porque... Tudo bom, eu mostrei umas imagens do campo lá, e aí teve um rapaz que cresceu para cima de mim, quisesse me barrar, tudo bem, eu até entendo. Até hoje eu não sei porque o Guto Vital e o Leandro Santos foram barrados da estreia do Campeonato Cearense Feminino. Um ato leviano de censura de uma pessoa que com certeza não sabe o que é respeito e o que é democracia. Mas eu sou um cara jovem e espero que aprendam a ter humildade e reconhecimento do trabalho de profissionais, porque aqui ninguém está brincando não, a gente está trabalhando sério e valorizando o que é do interior. E a gente espera muito que o pessoal da federação também façam isso, né? Possam valorizar o interior e que não fique apenas um discurso, mas também na prática. E que o Joaçal, o R4, as meninas das outras equipes possam ter, né, o seu apoio moral nas arquibancadas também. E pelo menos possam dar uma satisfação. Ou de forma mais organizada. Se não vai ter, avisa logo. Né? O importante é comunicar. Vamos comunicar, vamos fazer uma coisa organizada, que é importante demais. A partir do momento que for para a gente elogiar, nós vamos elogiar. Agora, que sejam dignos de elogio. Por enquanto, infelizmente,
a gente tem que criticar, porque o que aconteceu ontem é realmente algo absurdo. Obrigado, viu, Jana? Beijo pra você. Muito obrigado, agradecer novamente pelo espaço, né? E dizer que também, questão de rivalidade, gente, é só entre as 4 linhas. Fora disso, a gente, como eu falei anteriormente, a gente luta por uma causa. Então, que todo mundo aqui não só nós que fizemos a partida ontem, né? A Juaçal e a AMC, que é a Associação Movimenta Cariri, que esteve na partida ontem, que mostra essa indignação, mas toda a turma que a gente sabe que é muito grande, né? A gente tem uma quantidade muito bacana de meninas hoje no futebol, no futsal, né? E que todo mundo esteja junto ali por essa causa, né? Estamos juntos. Com certeza. Vocês não estão sozinhas, não. Muito Pode ter obrigada, certeza. Tony, pelo espaço. Valeu, Jana aqui com a gente. Pessoal, um abraço, obrigado pelo carinho. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube ou lá no Instagram do Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram e acompanha o site, tá? replay.tv.br. Se você chegou e já estava o papo aqui, você pode ficar tranquilo, vai estar o programa salvo e você pode assistir depois. Na primeira parte tivemos o Ronaldo Angelim, falando um pouco sobre a carreira dele, a época do Flamengo e o jogo dos ídolos do Flamengo, dia 4 de outubro, contra o Combinados de Casa e Guarani, na Arena Romeirão. E na segunda parte, a gente teve aqui com a Jana do Joaçal, falando sobre esse imbróglio incômodo que acabou acontecendo lá na Arena Romeirão, ontem, infelizmente, na segunda rodada do Campeonato Cearense Sub-17. Tem muita gente que nem estava sabendo que tinha Campeonato Cearense Sub-17. Ficou sabendo e de uma forma tão triste, lamentavelmente. Uma semana abençoada. Lucas Vieira, agradecido aqui a ele nos bastidores. Nossa querida Carol Matos, um abraço bem forte. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu.